Fala, seus barados da tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aí, aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafa, que você tá bem, meu querido? Estou bem, cara. Graças a Deus. É isso aí. Ali na nossa máquina do tempo, nosso Delória comandando toda essa maluquice aqui, nosso querido camarada Crudão. Suave, Crudão? Suave, daquele jeito. E hoje é resenha, hein, mano? Hoje a gente vai pra entrevistar com o cara que tem as melhores linhas de guitarra de um disco que eu gosto muito. É isso. Rafa, fala quem que é o nosso convidado mais especial de hoje. Cara, a gente vai trocar uma ideia com o Hóspede. Seja muito bem-vindo a esse humilde Muito podcast. obrigado, meus queridos. Multi-instrumentista. E é uma honra ter você aqui, irmão. Pô, Trocar é uma ideia honra estar aqui aí com vocês. Sobre música, sobre muita coisa. Você é um cara aí que a gente já viu vários trampos aí, desde lá do Additive e tudo que rola. Que da E você hora. até mostrou umas coisas novas aí pra gente, tá foda pra caralho. Especial. E, pô, vamos falar muito aí, a galera te conhecer. Falar Quem não- muito eu já gostei. Mas... E é isso, mano. Só vou fazer um momento jabá rapidinho, tá? A gente tem uma parceria com Cerveja Azul. Já tocou no Cerveja Azul, mano? Toquei no Cerveja Azul com todas as minhas bandas. Cola lá. Então a gente tem uma parceria com eles. Você não sabe o que fazer no final de semana, quiser ir conhecer bandas novas, quiser fazer um rolê mais aí independente, enfim, né? Só entrar em contato com eles lá no Instagram ou no www.cervejaazul.com. Se você tem uma banda também quiser tocar com uma estrutura bacana, só mandar um direct lá, você vai falar com o LED, tá? E a gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de corda, aí precisa dar uma regulada. Ele atende a domicílio também. Patrô? Hã? Opa! Tem. Vamos conversar melhor. Precisar aí, Que o luthier bom. tem o Hugo aí. Vai passar. Já ouvi falar, brabo. Então, aí, se você não. Ele atende a domicílio também. Qualquer coisa você não consegue ir, ele fica ali na Teodoro Sampaio, mas você passando, entrando em contato com ele, também te atende a domicílio aí que se você precisar. E a gente tem a parceria com a Refuse, né? Prima? Isso aí, Rafosa. Isso aí, Rafoca, tendo uma parceria nova com a galera da Refuse, mano. Você que busca investimento de qualidade, caiba no seu bolso. A Refuse é o lugar certo pra você, meu camarada. Lá você vai encontrar bermuda, camiseta oversize, camiseta de manga longa. E tudo com a melhor qualidade possível, tá? A gente vai deixar o site deles aí na descrição aí. Também tem o Instagram deles, né, Rafa? Refuse.brand, tá? Entra lá no site, lá segue os caras lá do Ô, galera da Refuse, obrigado aí pelo jogo de roupa que vocês me mandaram hoje aqui. Valeu, tamo junto. É isso Agradeço pelo presente. É cuzão, já. Já vi, é assim que faz. Obrigado, galera. Foda. Eu vou tirar as fotos com o material. Obrigado. Tamo junto. É isso. Ô, Vandilson, manda as camisas pra nós aí. Manda aqui pro hóspede. É isso, a gente tem nosso QR Code também, se você gosta do nosso trampo aí, quiser mandar um donate, sempre de bom grado, deixa aquele like, compartilha, comenta aí também. E canal de cortes também tá rolando, né, É isso, Pintinha? Rafoca. Tem canal de cortes também do Namara Cortes Oficial pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. A gente deixa lá os melhores momentos. É isso. É isso aí, meu querido. Manda bala, meu garoto. Cara, mais de 1000 músicas gravadas, você acha? Já bateu, já? Já bateu. Já bateu, né? Mas como começou o lance da música, ó? Quando você viu, falou, mano, guitarra, música... Não vou nem falar guitarra, vou falar música é minha vida. Que eu vejo que você respira a parada, tá ligado? Foi, Você foi vive o guitarra o bagulho. primeiro ponto. Assim, foram pontos primeiro sutis, né? Uhum. Na escola, eu estava fazendo uma performance, tipo, com uma guitarra de mentira, tocando o Michael Jackson, a música que tem o Van Halen. E ali, porra, eu já ouvia bastante música americana na época. Quando eu vi o Chuck Berry tocando, eu vi pela primeira vez De Volta pro Futuro, né? E aí eu vi o destaque da guitarra, assim, fazendo contrapontos com a voz, sabe? O cara fazendo aquele tipo de coisa, aquilo lá me encantou, mano. Aí um metaleiro bem velho lá de Caraguá, ele vendeu 80 vinil pra mim e pros meus amigos. Dentro disso tinha Metallica, tinha Ratos, Cannibal Corpse, Def, tipo Angra, tinha tudo. Angra não existia, o Viper, desculpa. De estilos mais diversificados. E assim, lá não tinha internet, não tinha câmera fotográfica. A gente rodou aqueles discos, desde o Cannibal, desde o Napalm Death. Você lembra o ano, hóspede? O ano que foi isso? Lembro. 89. 89. Tinha Cara, 9 você era anos. molecão, mano. Tinha 9 anos e todo mundo da minha sala tinha 14. Eu era do estado, o Sim. colégio eu era Caraguá. menorzinho. Você nasceu em Caraguá. Não, nasci em São Paulo, mas fui pra lá bem novinho. Entendi. Então, assim, essa enciclopédia de músicas extremas e extremamente diferentes, pra mim abrangeu, assim, foi a guitarra de cara, o riff do Dimebag que eu ouvi, assim, do James, que acabou ali. Tipo, ali acabou. Ali Eu que falei, desvirtuou. não quero saber de mais nada. Só aquilo, só ficava focado naquilo. Uhum. Eu era canhoto, eu fui tocar com a mão direita. Mas assim, a diversidade ali, eu acho que começou minha bagagem de produtor. Porque tinha muita coisa de metal extremo, muita coisa de grind, de death, de metal melódico germânico, de tradicional, de não sei o quê. Então você tendo acesso, você não tem encarte, você não tem clipe. É o disco play tocando, sei lá, uns 3 anos que eu tocando aqueles discos sem parar na minha cabeça. E foi animal, porque eu peguei amor por todas as bandas. As toscas, as trampadas, eu gostava de Dream Theater, eu gostava de Sex Pistols, porque eu entendia o feeling, mano. Passei a entender que a música
Tem músicas que são super produzidas, trampadas, mas são chatas, egocêntricas. Tem músicas simples que tem uma energia que te transforma. Tem músicas trampadas que tem uma energia que te transforma pra caramba. Ah, é menos, é mais é menos, não. Quando você tá tocando com emoção, não pra você, com seu ego, eu quero que a minha guitarra sole através de todo mundo. Mano, não vai acontecer. É melhor você ter algo musical que a soma de tudo mude as coisas do que você ficar tentando pegar espaço, mostrar técnicas. A técnica ela tem que trabalhar de acordo com a composição. Você vê o Andy McKee. Se a gente vai ouvindo a música do cara aqui, parece uma música simples, o violão, então são 3 caras tocando. Mas é um cara fazendo tudo. Mas assim, a música não é egocêntrica, ela é difícil, a técnica é necessária, mas é emocional. Então a música tem um fator pra mim na Terra de mudar a alma das pessoas. Toda a vida delas, o segmento do que elas vão fazer, pode parar com uma guerra, com alguma coisa. A música usada na massa, de uma forma mais esperta e mais, sei lá, de uma maneira de gado mesmo, né? De transformar aí as pessoas, deixar elas limitadas. É uma estratégia musical da energia da música. Músicas complexas, elas te trazem uma outra parada, né, velho? Desenvolve alegria, tristeza. Eu acho que é uma das coisas, pra mim, a coisa divina que tem na Terra. É a música, eu tô falando de música, não tô falando de cocô, de rato, que a gente escuta por aí. Música que emociona, simples, complexa. Quando a pessoa é o que ela fala, é diferente. Mas você acha que hoje em dia, assim, você como produtor, você como, puta, teve essa bagagem inteira aí como no moleque, podendo escutar música pra caralho, tipo, não só um estilo só, mas abrangendo vários estilos dentro do rock. Você acha que hoje em dia o pessoal já consome música de uma forma muito descartável? Eu vou te falar a real. A real é que os caras que pegam bandas que não existem no Spotify transformam em 100 mil seguidores. Ninguém pega uma banda e acompanha de início por causa de música nenhuma. Você é um criador de conteúdo digital, que tem uma imagem legal, uma proposta bacana, para um negócio, aí eles vão ouvir sua música. Essa é a questão. Ao contrário agora. O ser humano não consegue gostar de algo ouvindo, que eles estão tão preparados em ter o like, em ter a postura, que eles esqueceram do mais importante. Se você ouvir a música sozinho, esquecer desses personagens, o ser humano é falho, ele é besta, ele é imaturo. A música que ele tá absorvendo, gerenciando, ela é diferente, ela é a mais. A gente não pode associar aquilo às pessoas. Sim a uma energia que às vezes uma pessoa de um jeito e vai emitir uma música, o cara é mó pau no cu e faz uma puta música. Por quê? Porque é algo que não é nosso, a música. É uma energia que se você sabe usar ela com humildade e fazer ela transformar as pessoas, ela vai ser da hora. Por isso que eu sou produtor. Eu faço melodia de vocal para quantas for preciso, a melhor que eu tiver para todo mundo. Muito mais pessoas. É competição. Uma banda acabou de começar a melhor caminha, eu notei, me emocionou a música aqui. Já joga lá na frente, não precisa nem me falar, meu amigo. Tá ligado? Eu quero que as pessoas expandam a mente e voltem a apreciar a música. Pode crer. Em vez de personalidades. Tipo, meio besta, né? Aí lá, com moleque, 9 anos, com essa bagagem inteira de disco ali, Montei 2 uma anos. primeira banda. Como é que foi a primeira banda? Como é que rolou, velho? É o embrião do Additive, os mesmos integrantes do primeiro disco do Additive. Só que a gente achava que pra ser bom, tinha que tocar vários anos. E saímos 7 anos de fazer o primeiro show e montar as músicas. Chegamos em São Paulo aqui pra ver um show no hangar, e todo mundo igual americano vestido. Eu falei, nossa, fudeu, os caras são gringos. Começaram a tocar, eu falei, opa, 7 anos estudando música e tocando todo dia, faz uma diferença. As bandas não eram tão preparadas, tinham todo o visu, que é o que, na verdade, o mercado foi englobando e comprando. Mas todos os estilos têm suas peculiaridades, né? E não é tocar bem. Eu toquei poucas horas de guitarra na minha vida, assim, buscando técnica. Estudo do dedo. Não, mano. A mente e o som tem que ser criado, aí o dedo vai ter que se adaptar e criar uma técnica para aquilo. Mas eu mais ouvi música, elaborei na minha mente, do que treinei técnicas de solo, essas coisas, sabe? Fez aula, Hóspede? Perguntar. Fez Fui fazer aula. alguma coisa? Eu até cometi uma gafe na última, eu vou consertar. Fui tentar fazer uma aula com o coloreiro. Ele, essas músicas é uma barda, que você tá ouvindo essa banda? Eu falei, não quero mais. Fui tentar dar no. E descobri que eu não gostava daquelas regras, daqueles bagulho, aquilo não era musical. Não te ajuda a criar uma música. Sabe? Onde tá o misão, os É decoreba? É tipo decoreba? Todos os caras estudam as mesmas escalas que estão ali, todos estão tocando o mesmo cover. Nada mais. Saber fazer uma base polifônica, harmônica, combinando com vocal, é aula de composição. E é o que eu vou dar esse curso para as pessoas. Porque ali você vai liberar a energia da emoção, o upgrade musical, do auditivo da pessoa, a consciência de que ela pode chegar sem o super equipamento em um lugar foda, a autoconfiança, e nós mudar o Brasil com bandas que estão... Cara, eu fiz uma turnê com umas bandas agora, Black Days, me fugiu o nome da banda do Vitinho, muito foda, que ele era do Bullet. Dharma. Eles vieram aqui. Karma 13. Eu fazia anos que eu não viajava com pessoas tão
fãs de música. Uhum. Estão cagando pra onde a gente tava indo, pro que vai acontecer. A gente só falando de música, de interpretação de vocal, sabe? Coisas que as pessoas voltaram a ter. Sabe, a gente não quer nada, não sabe o que vai acontecer. Melhor coisa, irmão. Tá ligado? Então, assim, eu tô vendo uma nova geração que parecia que não existia. E agora tá voltando a acontecer. Pode Isso é crer. legal pra caralho. Mas lá atrás, lá em Caraguá, você É. chegou a fazer aula naquela época Isso, ou eu tentei não? fazer essas 2 aulas aí. Não rolou? Aí eu fui atrás de base de guitarra. Era muito antigo esse tempo, irmão. Não tinha nem amplificador com distorção. Sim, sim. O cara foi me ensinar um Guns, me ensinou um violão. Eu comprei um livro importado do Metallica e comecei a entender o esquema da tablatura. E ali eu comecei a desenvolver o que seria a minha paletada, realmente. Entender como gringo fazer uma paletada, misão, palma e mute. Aqui é clássica sua, né? Aquela como que é? Cavalgada, né? Cavalgadinha. Do Dead Fish, tem a cavalgadinha de Dead Fish, que eu uso pra Dead Fish, é aditivo. Quando eu vou fazer uma banda de metal, ou new metal, ou uma banda de stoner, minha configuração de tocar guitarra de riff muda completamente. Eu sou escravo da música, quem manda é a música. Eu não vou meter um solo trampado de tapping num bagulho que é pra ser Black Sabbath, tá ligado? É, e tem muito isso hoje, né? A gente vê as bandas, algumas bandas começam a tocar e parece que todo mundo quer ser mais quer aparecer mais que todo mundo. A batera ali, uma música que você acha que, pô, essa música é simples. A batera reta. Aí os caras querem inventar Faz isso coisa. no Ozzy, no Iron Man, que o Bill Ward tá com uma bumbo só. Eu fui tocar Intercede pra construir pra um cara, um playback, e toquei a música inteira. A batera da estrofe, do começo dela até o refrão, o Lars faz o mesmo bumbo, só num chimbal e um bagulho. Tá ligado? Bem menos nota do que sem convenção, sem nada. Por quê, mano? É o espaço pra voz. Tocar foda é um instrumento fazer parte de um conjunto de coisas que é emocionante. No Osso, eu tocava coisas tão trampadas que eu não conseguia nem curtir o show. Quando eu uma banda de stoner, é outro sentimento, mano. Então, acho que assim, eu não gosto de virtuosidade soberba, que serve pra você aparecer. Seu instrumento é parte de um conjunto. E o vocal é sempre a coisa que mais vai fazer acontecer ou não. Você tá ouvindo uma puta base foda. Se o cara cantar primeiro a fazer uma merda, você joga o disco no lixo, acabou. Então não é verdade isso? Sim. Então assim, a gente tem que andar. Na hora que o cara tá cantando no refrão, você vai meter um monte de virada lá. Pode Não faz meter. sentido, Eu né? tiro. Se for comigo. Você tem aquele lance, né, que a música não pede isso, né, mano? Não Os pede gêneros- aquele solo gigante. Você vai meter um pedal duplo agora no FX, tipo, tudo igual o Slayer. Não. Não. É pedal simples que faz o som do FX no FX. Cara, posso fazer aquele pedal do FX com o duplo, sabe? Tupa, turba, tupa, turba. Não. Porque ele muda o som. A dinâmica de um pé só, sabe? Tudo que você vai colocar na música, você tem que ter muito mais conhecimento de ouvir do que de tocar. E todo mundo fala, né, que o NoFX é pedal duplo, né? Fala, não, né? Não, cara, é um só. Um só. O Tem que Smelly, fazer o esquema. Smelly é o inventor do que foi a base de todas as bandas de hardcore. Ele e o Dave Round, do Lagwagon. O Travis é fã deles. Eles são os bateras que criaram coisas simples, até pra... Não é simples, mas... Que transformaram o punk rock em algo complexo, com musicalidade. Quando o Riff entrou pro Metallica, o Ref, ele... Algum disco antes ninguém sabia tocar. Quando ele entrou, ele botou todo mundo no chicote, mano. Plá, 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 vai todo mundo aprender. Então, assim, o cara evoluiu a banda, todos aceitaram isso. A música é um conjunto, irmão. Às vezes você vai tirar da banda o cara, mas ele é um baixista que não sabe tocar. A energia dentro dele, o jeito que ele fala que essa pessoa não vai fazer aquilo ou isso, e o interpessoal faz acontecer. E você tira esse cara, você quebra. Sim. E tem bandas que você vê que mano, não precisa ser. A banda, ela é aquilo que ela é pelo som que ela faz. E não adianta Às você vezes botar um pode outro mudar. cara ali dentro que não vai fazer sentido, que queira fazer uma coisa diferente. Sim. Não, porque Trocar a- de vocal é algo muito difícil, muito complicado. Ele sentia isso, trocou. Mas quando eu ouvi o show dos caras, era uma voz, parecia uma incorporaça. Tipo, incorporou, tá ligado? Agora tem bandas que eu já... Assim, não tô criticando e nem falando como cada um deve conduzir algo. O Raimundos, quando ele foi lançado, ele tinha o Rodolfo fazendo muito aquele papel do nordestino. Interpretando isso muito. Ele sair e não ter mais isso, é algo que eu senti falta. Poderia ter entrado um cara massa cantando, que ter essa característica. Você não pode tirar o cara que tá compondo, que deu uma característica muito especial pra banda. Então, assim, eu senti falta disso. Podia botar um cara do backing pra não perder, ficar só com o nome e a sonoridade mudar muito, assim. Sim. Não é uma crítica nas capacidades, só dizendo que, como produtor, eu senti falta daquele apelo que fazia o Raimundos ser o Raimundos. Aquele speed flow também, que o Rodolfo tinha muito. É, também. Aquele vocal. É porque assim. Speed flow do brabo. Bravo, pô. Do Pega brabo, aquele do brabo. Se Se Der Chega no- Com Força. Você pega o Lapadas do Povo, cara.
Mas assim, É isso. o Raimundos era aquilo. Não adianta você querer botar um cara que tocasse muito mais que os outros ali dentro, que, mano. Não, mas, pô, quando lançou Toratória, essa fase aí, os caras tocavam no Monster of Rock e tocavam pros boys. E o bagulho era pesado, dá vontade de quebrar tudo, mano. Era uma fase que o Brasil nunca tinha visto algo com guitarras pesadas tocarem em rádio e você ter acesso brasileiro. Raimundos deu uma quebrada. O Planet junto ali. Foi algo ali, pra minha geração, divisor de águas de música brasileira. Eu ia até perguntar pra você falando isso aí, das bandas dos anos 90 ali. Como é que você via ali, tipo, começando com as bandas, começando a tocar com a banda, essas bandas estavam surgindo, tipo, Raimundos, o Planet Hemp. Vocês não tinha aquele olhar, tipo, os caras fazendo sucesso. Que sucesso. Quando eu conheci o Raimundos num calor, tinha 25 pessoas. Não tinha o primeiro disco. Eles faziam 13 covers de Ramones e tocavam um deles. O Skank fechou por 80 pessoas. Eu sou velho. Eles não estavam virando ainda. Estavam pegando minhas amigas, o Rodolfo. Agora, o Charlie Brown, desde que eu vi a primeira vez, eu sabia que é só algo gigante. Eu fui amigo do Chorão, mó cara, eu participei do filme dele e tudo. Ele é filme, caralho. Participei. Qual, do Magnata? A parte, que eu não lembro disso. Tocando lá, caralho. Ah, é verdade, caralho. Que tem a parte do hangar, né? Que ele entra. É verdade. Mas por trás do filme teve um filme. Verdade. Nossa senhora, É velho. mesmo? Os caras botaram o global perto de mim, aí virou bullying, mano. Colocaram quem perto de você? Um globalzão lá. Ah, Cadê? Não vai ter, como é que é? Hã? Quê? Pede por favor, que é você? Ele falou, eu ia até agora, parceiro. Mas sabe quem eu sou? Sou da Globo FC, mano. O cara tá no lugar errado. tá perdido aqui. Hangar teve muitas memórias, mas porque o Dead Fish ficou bem grande, eu fui convidado pra ser fotógrafo da Playboy, dar uma entrevista lá tal, uma edição especial. Foi no Hangar, as fotos. Legal. A mulher dos caras não deixou, né? A mãe do meu filho falou, você não vai. Eu falei, eu e você não vai durar pra sempre, mas fotógrafo da Playboy, eu e você pra sempre. Eu e você vai acabar, com certeza, em um tempo muito rápido, pelo que eu vejo. E dito e feito. O moleque dos 2 aos 20, pai solteiro. E eu fui fotógrafo, ainda bem, né? Pô, deu certo, né? Pode crer. Tô comendo aqui, já tô ali fodendo entrevista, cara. Eu acho que não, Vontade, cara. E ali a primeira banda foi já o Additive ou Hospital? Foi? Não, teve. A primeira banda ali em A primeira Caraguá banda já chamava foi. Stranded, que era o aditivo inglês, copiado de NoFX, com a capa desenhada igual do NoFX. A gente gravou, eu ouvi, pensamos cópia. Falei, "Tá, isso é uma merda, mano." Você tinha quantos anos? Você lançou o primeiro? 16. Ah, você começou muito novo, né, mano? Se a gente gravou em São José, não tinha falei, tá uma merda. Os caras, mas a gente que fez, não parece que a gente que fez. Não tá igual dos gringos e tal. E a minha obsessão de ser produtor foi de tirar o timbre, entender o conceito e tirar o timbre correto de cada estilo. Aprendi tudo, vocal, demorou anos. Hoje eu consigo, assim, ouvir uma parada e saber como ela foi produzida. Algo meio surreal. Não é um super talento nem nada disso. É o que eu falei, é uma vida É a vivência, abdicada, né? A bagagem que você tem. abdicada. Eu durmo, mano, 10 horas por semana. O resto do tempo eu tô, mano, tipo, o resto do tempo é música, ficar com meu filho, ouvindo música, fazer as coisas. Então, assim, isso te dá um... Pra mim, eu que tô cansado de estrada pra caralho, já fiz tudo que existe, mano. Eu tenho um podcast de histórias. Eu conto as que tem 3 testemunhas, que elas são surreal, mas tem testemunha. Mano, vivi tudo até cansar. Eu dormi muito mais em ônibus, em avião, do que na minha cama, mano. Na minha vida. Então, assim, eu quero hoje ter um embasamento para criar uma geração de novos artistas autossuficiente, que entendem como compor, entendem, porque, compor por emoção. Então, não é assim. Cada estilo tem uma parada e tem muitas técnicas que podem transformar os artistas, sabe? Hoje eu quero mais cuidar de uma nova geração de artistas que vão ter, propagar o som underground, a nossa ideologia com técnica pra frente, porque eu não sobrevivo muito, ninguém. Se a gente deixar todo mundo órfão fudido, não adianta nada. Então eu não quero ser o bom mamão, eu quero ensinar um monte de gente a fazer música foda. Ter o autopensamento de a partir daquilo construir outras coisas. Sim. Vocês mandaram falar muito, eu tô Não, falando. é isso, porra. Mas A aí, gente adora quando o convidado vem e fala pra caralho. Fala, mas não, aí- vai te falar que... aí virou o Additive depois e já veio Entendeu? aquele primeiro CD. Não, eu vim pra São Paulo, fiz um negócio com o 99, que virou o Strike. Conta essa história pra nós aí, mano. Você que começou o Strike ali lá atrás? Você O e Marcelo saiu do Muamba, era uma banda de gravadora da Virgin, tava em São Paulo. A gente tava começando, eu tava tocando com o Predial. Eu saí do Stranded, que era de Caraguá, vim Predial, o primeiro show com o Lego Ego ainda. Caralho. Foi foda, o CPM tava abrindo. O Heffer, o CPM, Predial, minha banda. Lançamos o primeiro split com o Belvedere. Caralho, foda. O empresário Cezinha, que ajudou a gente. Primeiro disco do Belvedere, a gente. Eu cantando e o São Rizal cantando. Nossa primeira banda, o Léo do Street na batera. Foi uma emoção. E nessa época, eu comecei a pensar nas músicas do Stranded em português. O Sandro já tinha feito umas mudanças legais. E eu trouxe ele para São Paulo.
como a gente não conseguiu fazer o 99, a gente pegou o Shin, que era a banda do 99, era eu, o Shin, o Sorrisal, o Marcelo e o Barriguinho, outro brother nosso. Então eu peguei o Shin, o Sorrisal e montamos o Additive. E o baixista era quem ali nessa época? Era o meu brother Fabrício. Oh. Aqui é de uma outra época, ele tinha um apelido que hoje, tipo assim, é meio... Mas ele ama o apelido, Black Nigga. É o Black Nigga. Eu conheci ele, mano. Eu fiquei Sim, um bom pra tempo em caralho. Caraguá lá, ele Tinha amigo desde os comentou. 9 anos de idade, todo mundo, cara. Pode crer. Ele tinha até uma banda Flores de Outrora, uma época lá. A gente tocou junto já. Pô, legal, cara. E ele gravou o primeiro CD com vocês ali, né? Ele é O meu primeiro amigo dos 9 anos, já pulei na casa dele várias vezes pra pegar os bagulho que eu queria, devolver depois. Tinha essa. Ah, não tô em casa, eu pulo da sua casa. Caraguá, todo mundo tem casa temporada. A primeira coisa que a gente aprende é entrar na casa das pessoas. Pode crer. Ligação direta é a segunda, mas a gente... Um amigo meu foi tocar outro dia lá em Ribeirão Preto, lá, mano, minha mulher deixou trancada a minha guitarra, tudo. Eu falei, tem alarme na casa? Ele falou, tem. Eu falei, você quer que eu entre e abra? Você pega? Ele falou, quero. Eu abri o alarme, abri a casa inteira dele e falei, pega a guitarra. Eu só quero conhecimento. Era brincadeira de coisa de criança, né? Pode crer. Pular dos cacos de vidro. Mas o Sorrisal não era do Street, mano? Ele entrou depois Ele é do Street, Street do Perdial. Eu também. tá, ele eu tocava os quebrei, dois, né? Eu quebrei um galho pro baixista de Street que ele tava fora, eu toquei com ele também. Aí o Sorrisal, tipo, eles desmontaram o Street meio que predominou o Additive, né? Ah, então era duas guitarras ali no Additive na época. Sempre foram. Ah, porque quando eu conheci só tinha acho que tinha você e o Sam, se não me engano. O Sam não tocava guitarra. Nessa época do Sorrisal, ele parou de tocar guitarra e só cantou. Ah, então não peguei. Que foi o primeiro álbum ali, né? O primeiro álbum tem uma coisa muito sagaz que eu nunca contei pra ninguém. Muito suja. O álbum tava pronto e nenhuma música tinha nome. Eu peguei CDs gringo, ia pegando o nome de uma música da outra e traduzindo. Peguei Winner, Hit or Miss. Ganhar ou perder. About Time, desculpa do Pennywise. Sim, About Time. Sobre o tempo. Save the Day, The Last Lie I Ever Told. A última mentira. Fugazi. Peguei em 10 mil, os caras tem que ter o nome. Peguei aleatoriamente, assim, ganhar ou perder, até casou bem. E botei assim o nome pronto, acabou, já era. Guilherme Arantes? É porque É Guilherme Arantes? aqui tinha que botar o nome, tipo, Alguma coisa em português precisava? Alguém do NoFX fez uma música que chamava o nome de alguém. Então a gente quis fazer. Ah, pode crer. Mas agora a gente resgatou uma música da Additive. Eu só não lembramos, da época a gente tinha 17 anos, bem 01 até a música. E a gente falou, cara, é muito no use, vamos chamar de Antônio Sly. Caralho, mano, esse bagulho não sabe. E Fim do Fim, vem da onde? Filho do Fim também, é alguma coisa que eu tinha na época, nada Agora foi que eu tô vendo, nada né? foi Sobre o... About Time, The Last Lie Ever Told. Nossa, a cabeça fez assim, ó. In My Eyes, era uma música, uma música de uma banda de celebridade. Acho que é o Rufio, não é? Não, em Maiás é... Em Rufio. Maiás é Rufio, isso mesmo. A última turnê do Rufio eu ia tocar guitarra. Caralho. Foi cancelar. Foda, hein, mano. Você tocou ou não rolou? Não rolou. Por quê? Porque não teve turnê. A banda acabou antes. É que eles paravam, voltavam, mudou o vocal, né? Foi uma salada complicado, maluca né? ali, né? Acho que só o guitarrista japonesinho lá que Japonesinho. ficou... É ele que não ia, eu ia ficar no japonesinho. Ah, porra, que Aí foda. o japonesinho, mas dá várias cambalhotas, ele é E, brabo. mano, e conta, como é que foi a gravação desse CD, mano? O primeiro do Additive? da Additive, mano. Como é que Uma foi? loucura, porque a gente tinha algumas músicas meio prontas, o Rocha, que eu comecei a gravar lá. Aí eu comecei a trabalhar como produtor no Grito e mutei o CD pra lá. Então, assim, primeiras músicas, 4 primeiras ganharam perder. A última Guilherme mentira. Arantes. Última mentira já não, já. Esse era com bateria antigo no Rocha. Daí a gente passou por esse outro estúdio com o Shin gravando e gravamos outras faixas. E aí eu misturei elas, tentei fazer elas soarem o melhor possível. Naquela época não tinha autotune ainda e tal. Foi a minha primeira produção da minha vida. A gente copiou o CD, o Capela veio aqui, me ajudou, tirou umas 40 cópias de CDR. Antes de ser lançado, levou pra Curitiba. Quando a gente foi fazer o primeiro show lá, tava cheio. E assim, foi uma inspiração aquele CD, porque o Continuidade da Máquina veio depois eu trabalhava lá. Um absurdo. A gente ter ido tocar com Aditivo, com esse CD, abriu uma possibilidade dos caras gravarem, tipo, CDs aqui em São Paulo também, com os puta ampli. E eu vi que as bandas ali foi um apogeu das bandas, né? E, mano, imagina aquela época também que, pô, pra galera gravar era mó sufoco, né, mano? E ter alguém que entende do tipo de som que eles queriam fazer. E hoje é diferente como? Os caras não tem de porra nenhuma que vai gravar as bandas. Não, hoje os caras, você vai lá, você paga o horário lá, os caras só gravam você e foda-se. Então, mesma coisa. Tipo, não tem um acompanhamento de o cara falar assim, pô, mano, essa voz aí, você não quer dar uma olhadinha, fazer diferente? Afinação, Não. o jeito que você tá tocando a corda da guitarra, a bateria tá afinada a sua caixa. Pra você ser um diretor de filme, você tem que saber todos os passos, desde na iluminação, mesma coisa a música. Se eu não souber tocar a bateria e executar todos os arranjos dele como ele,
na minha mente criar, eu não tenho como ajudar ele. Se eu não sei tocar as versões de tipo de guitarra diferente e de voz. Quando eu fui aprender a cantar, fui fazer Social Distortion, Guns N' Roses, fui aprender todos os tipos de timbre pra, como produtor, eu ajudar as bandas corretamente. Né? E aí, mano, depois que você lançou o disco, como é que foi? Foi bem aquele boom 700 cópias no primeiro dia, vendida. Caralho, Eu falei, mano. ninguém quer ser famoso, não quero que se foda ser banda grande, eu quero ser underground, viver pelo Brasil fazendo isso. Aí quando as bandas, pegaram as bandas e transformaram em major, o Hangar, o público gringo que era, mano, totalmente especialista em tudo e colava nas bandas tal, pararam de ir, né? Deu uma capengada ali. E assim, eu acho que esse lance de quando não tinha internet muito distribuindo as músicas, meu, era muito melhor para as bandas. A galera comprava camisa, comprava CD. Igual na Europa, o costume de a banda precisa disso para sobreviver. Todo mundo que vai no show faz isso. Hoje todo mundo pede ingresso emprestado, pros outros, bebe cerveja pra caralho, compra uma camiseta, leva um boné de quina. Então assim, as bandas sobreviviam, mesmo pequenas. Porque um CD de 10 conto pra banda vender, tá ligado? Fazia diferença. E aí não tem mais isso, essa cultura no Brasil. Sabe, de apoiar. Vocês querem a melhor banda? Quer tocando? Não, ninguém apoia, cara. Sim, Né? isso é verdade. Complicado. E, mano, aí veio esse. Depois do Additive ali, mano, como é que rolou pra você entrar no Dead Fish? Dead Fish? Já era Te meu ligaram, te mandaram mensagem. Já era meu brother, já. Eu já tava tocando há alguns anos já. Depois vim pra São Paulo. Tocando turnê com... É que foi aquela época que eles tinham tirado, saído dos dois guitarras deles, né? Uhum. Eu Eles tirei... estavam usando super. Eles falaram, e assim, eu tocava a guitarra do Juliano. Uhum. Aí você falou, estamos voltando. Um dia antes falaram, mas é o Murilo que saiu. Eu tive que tirar 23 guitarras do outro lado. Porque não era o Juliano. Era o Murilo que tinha saído dessa vez. Mas eu, louco com o Dead Fish, mas a primeira coisa bem louca que a gente fez foi uma turnê com o Pulley. Um ônibus, assim, sem ar-condicionado, mas da banda. 30 dias, 30 shows. Em julho, no Brasil. Caralho, irmão. Quando acabou, os últimos 2 shows, eu já tava com infecção estomacal, já. A cada 4 músicas você para, tá ligado? Pra eu vomitar, e depois para 2 pra eu cagar, e tipo, pá, vou seguir. Uhum. Mas isso aí foi antes do 01, né? Antes de começar a gravar. Foi E como é que foi, mano? Assim, você entrou, foi oficializado como novo guitarra do Dead Fish e. Eles foram me buscar em Belo Horizonte e me levaram pra morar em Vitória. Quando surgiu o contrato com a gravadora. Só que daí eu falei, mano, agora a gente vai fazer umas músicas muito animal. Chegou a hora, cara, a gente já fez o disco, já mandou. Eu falei, o quê? Chamava O Homem Nu o disco. Que é um disco que eles fizeram na época que o Rodrigo e o Murilo brigavam muito. Quando eu dei play no disco, eu falei, irmãos, esse disco é muito, muito ruim, mano. Não vai dar, mano. Vai dar certo. Eu falei, mano, o Rafael falou, vamos construir umas novas, tem umas músicas na manga aqui. Ignora isso aí, vamos partir de novo. Os dois brigados, eu acho, mano. Então tinha uma energia trocada aí, um atropelando. Falei, não pode ser esse disco pra gravadora. A gente tem que ter algo que seja mais na linha do hardcore melódico. Aí começamos a construir com a Leandro, eu fiz você, fiz tudo, versões, fazendo essa. Quando o Phil entrou lá no final, ele teve uma participação numa música que. Bem que você Participação, o Phil é um cara muito ativo, foda, que dá palpite, conserta tudo, sabe, desde guitarra, vocal, mas tão iguais é uma coisa que eu achei marcante que ele fez, assim, que faltava no disco uma... Aquelas oitavadas da linha dele? Que é da Livre, era uma música minha dele, falava, vamos transformar em uma? Pra gente ficar até... Boa. E, porque assim, o disco, né, mano, você tava falando, né, que você, pô, não, joga sai fora pra fazer de novo, né? E como é que foi esse processo de refazer tudo de novo, mano? Tipo, Não, sim, tipo assim, eu tinha músicas já, né? Aquele disco deles não tinha coesão, não tinha nada. Então, não deu pra aproveitar nada a daquele gente fez uma demo que tinha Queda Livre, Bem-vindo ao Clube, Você e Sonhos Colonizados. Falei, não, a gente tem coisa aqui, eu tenho aqui. Como eu disse, eu fiz algumas bases, essas bases. Na época eu comecei a ouvir muito punk rock, Bad Religion, NoFX. Não era o que eu tava fazendo naquele momento, mas foi legal porque tem essa inocência da fase que você escreveu, sabe? A música. E o Capilé aqui, ele falou que ele era pra ter entrado nessa época. Era pra ele ter entrado, a gente mudou. Como que foi agora a sua visão da história? Ele contou a visão dele, né? Como que foi ele agora? podia fazer faculdade e tal, né? Ele ligou umas vezes, aí não tinha uma hora que for ligar pra ele, eu botei o telefone do Phil no lugar. Assim. Aí ligaram pro Phil. O Capilé? Caralho. Eu queria muito tocar com o Phil. Eu era muito fã de Heffer. O Heffer E nossos filhos foram crescendo juntos ali naquele ambiente, nós tocando guitarra, as crianças brincando juntos. Foi algo que eu guardo com o maior carinho do mundo. Construir esses discos, viver isso, foi incrível. E o 01 foi um marco ali, né, cara? Que, tipo, ele... eu lembro que na época da escola... Mandaram baixar a guitarra na rádio. Falei, não. Então Não toca. Então não toca. Teve que pedir, tocou. Linkin Park tá tocando com a guitarra alta, agora você quer baixar a minha corda? Isso é Você tá verdade. em primeiro lugar com a guitarra alta, tio. Tira a guitarra, se você for dar a volta no violão, então, parceiro. E ali, mano, eu lembro que, pô, eu já conheci o Dead Fish e tal.
E saiu. Aí passou o Você da MTV, né, mano? Não, era o 01. 01 primeiro. O primeiro 01. Curte. Eu falei, caralho, mano, os caras estão Mas tocando igual, MTV. Porque assim, tocava ali uma vez ou outra ali no. Crescendo assim. Tem um Mano, e prêmio. era tipo, era um hardcore, rápido, É, pra ser. cantado. A letra não era uma letra fácil, uma letra boba. comercial. Mas também tem os refrões melódicos, que faltava no Dead Fish antes. Eu gosto dos discos antigos, mas eles eram mais, sei lá, exóticos, assim. Eles tinham muito um padrão que torna eles muito interessantes e únicos. Eu fazia, mas não tinha uma métrica de vocal tão trabalhada, né? Sim. Esse foi algo que surgiu no 01. E no Homem Só foi muito, muito lapidado até. As músicas eram muito estranhas do Homem Só. Mas eu queria criar um álbum conceito que o cara viajasse. Sabe o cara que gosta de hardcore? Ele conhecer um pouco. Putz, isso aqui é meio Deftones, isso aqui é meio Hot Water. Sabe o cara transitar? Foi meio ambicioso. O álbum Homem Só. Você falou esse do 01, hóspede, que mudou ali as linhas de voz, De né? voz, Você deu uma. E eu percebi por gostar de Dead Fish lá de antes, mas E- pra mim, até, desculpa, mas pra mim, quem tinha dado esse toque de melodias tinha sido o Phil. Por quê? Porque eu já ouvi a Heffer, né? E o Phil, pô, as linhas de voz dele são muito boas. diferentes, mas são muito Aí, mais como complexas. não. Agora você falando, mas aqui ele entrou só depois, eu falei, É. puta, então foi o Não, hóspede. assim, e as linhas do Fio são com polifonia de vocais, são linhas que o Rodrigo não cantaria. Uhum. Eu fiz linhas adaptadas pro Rodrigo. Destruí sim. tudo de novo, a música eu tinha inteira pronta. Mas depois do 01 a gente conseguiu dar um passo a mais com o Rodrigo, que o Homem Som requer muito mais técnica dele. Calma aí que a gente vai pro Homem Só. Vamos Não, mas finalizar. só pra explicar, o Rodrigo Sim. ali ele teve que cantar muito mais. O 01 era mais direto e reto. as É, melodias. ele era mais retão. O Fio fez todos os backings também. E, mano, e como é que foi, mano? Tá sua carinha lá todo dia lá na MTV, velho? Isso não, Mudou isso muita não- coisa assim? Nada. E, Não, muda a minha vida inteira. Vou me dar capricho. Quando eu fui tocar com o Estado no Rio, atrizes da Globo no seu show. Mas eu, particularmente, eu fiz show por 80 mil pessoas. Já vivi todas essas coisas. Nada disso não tá nem nos top 100 momentos da música pra mim. Normalmente os top 100 momentos da música pra mim é na minha casa. Ouvindo o riff combinado com o vocal e tendo aquele choque de como se tivesse a droga mais violenta, se tomando um baque dela. Não é independente de ser validado ou as pessoas estarem assistindo ou não. Quando aquilo era criado, eu sabia que eu tinha algo especial. E nesse disco do The Knife, outro caso que eu falei, eu tô guardando há dois anos eles. Pra quê? Porque eu quero um bagulho ao contrário. Não é compartilha, todo mundo que eu vi me divulga. Não, eu quero que só as pessoas que eu goste, que tenham amor à música, ouçam primeiro, depois a gente lança. O importante pra mim é fazer a música. Esse disco eu sou apaixonado. Nenhum show, fiz um show, mas ouvir a música completa, acho que essa é a parte que mais me emociona. Porque assim, o 01, ele sim, mano, ele foi um marco ali que ele foi uma virada de chave, assim. Não É só. saber ser produtor, né, velho? Colocar a melodia e não perder o sentimento Sim. que a banda carrega, cara. Sim. Aqui no Brasil ou era 880. Sim, e o 01, assim, ele. Porque assim, eu lembro na época de escola. Tinha um amigo meu que ele comprava todos os discos que tu saía, tanto de rock, de pagode, ele comprava todos, né? E ele comprou o Dead Fish. E o Dead Fish ele não entendia, né? Eu falei, mano, eu falei pra ele, porque o Dead Fish é uma outra parada, assim. Sim. Eles tão na mídia, mas é um outro tipo de ideia. Não é aquela coisa. É ríspido alguns vocais. Então. Porque você assim, não tem vai vocais entender mais muito. melódicos. Mas a gente conseguiu encaixar um pouco pra mostrar como um Bad Religion faz nas músicas e tal, mas do nosso jeito. Assim, sem. E, básico. mano, e turnê, como é que foi a turnê do 01? Aí, o MTV Apresenta foi logo depois que saiu o 3 disco. meses depois. A gente mal tinha Mano, como tocado é que rolou junto. a proposta, o lance? Os caras falaram, vamos fazer. Eu falei, Mano, vamos esse fazer. rodou, esse DVD rodou Mano, do meu som, velho. 3 meses depois de ter gravado o disco, a gente nunca tinha ensaiado mesmo como banda. Bora. Não tem overdub. Foda-se. E, mano, e aquele show animal, né, cara? É uma A atrás da galera outra e era vai, minha casa, vai. né? A galera era minha casa naquela época. Eu tocava toda hora. Mas você sai quanto tempo antes de gravar? Você lembra quantos ensaios mais ou menos teve antes de A gente gravar? gravou, os dois, construiu e compôs em 3 meses e gravou em 3 semanas. Eu e o Fio gravamos todas as guitarras, um olhando pro outro de pé, tomando a cachaça do pai dele. De pé, ao mesmo tempo as guitarras 01, ao lado do A e B, de pé, tomando cachaça e acabamos com o disco. Quanto tempo demora pra gravar uma guitarra de 4 minutos e meio? 4 minutos e meio, irmão. Tocou, acabou. Não tem que só. Antes eu fazia isso no rolo, né? Não tinha outro jeito. Minha banda Churumi tinha 14 músicas. Era na fita. Eu tive que gravar 28 guitarras do começo ao fim. 28. 14 mais 14. Era normal, era isso. Hoje a técnica de gravar por blocos pra esses estilos. Tudo tem um porquê. Assim, não edita minha bateria que eu não sei tocar. Não, tudo tem uma estética envolvida. Não é o lance de corrigir o músico, um autotune, uma coisa assim. É uma coisa de a gente dar a estética do segmento, né?
Mas esse lance de gravar de bloco aí, porque assim, pô, não precisa gravar a música inteira, né? Você grava Não tipo, se grava mais inteira, há muitos anos. Por quê? Você tá tocando a música inteira. No meio de uma parte A, você perdeu um pouco do detalhe de uma parte, da outra, já perdeu o foco. Então, se você gravar por blocos e ficar tocando, por exemplo, um loop de um bloco, você vai aperfeiçoando aquele bloco cada vez mais, dominando aquilo lá, e é assim que se grava. Porque eu fui ver no Andrew Wade mesmo. Ele mostra um guitarrista tocando a música inteira, bom pra caralho, legal. Você ouve no estéreo. Aí ele grava assim, ó, o dele é pior. Quando você ouve de novo a guitarra, que tá aparentemente no seu ouvido, olhando o cara tocar igual, muda tudo. Tudo. Então, assim, os arranhadas que deixa sujo, todas aquelas frequências que vai somando, você não faz mais isso hoje. Um batera, vai se matar na música inteira, fazer um monte de virada meio atropelada. Bloco 1, fio 1, toca em loop até de ter uma interpretação emocionante. É a produção moderna, é assim, não estúdio. Já gravei CD ao vivo direto, todo mundo junto tocando. Tudo é válido pra emoção, mas existem estilos que você faz o segmento certo. É melhor você ir deixando o bagulho ultra límpido e foda. É que tem gente que não gosta muito desse estilo porque fala que perde a. É mesmo? É os peritos? Eu sei. O perito? Quantos discos eles venderam? Quantos discos o CSI fez? Igual o CSI, não, que eu não quero que edite, eu não quero que faça nada. Eu nem tem bateria gravada desse disco, parça. O purismo na música não existe. O músico brasileiro da velha guarda, ele consumiu a música americana como se fosse o público. É o amplificador, é a válvula, é isso, é aquilo. Ele tocou direto. Mentira, os caras cortavam o rolo, faziam uma parte pra caralho. Então a gente absorveu como se fosse o público, comprando um produto. Não é. Então, quando eu fui ver com os caras mesmo, o americano tem uma visão diferente. Ele projeta a música que ele vai fazer. O artista até confessa que o produtor dele não vai mudar o estilo dele, que ele vai fazer o melhor daquilo. Tipo, às vezes você era um artista no Brasil, você virou. Você é a Gal Costa, você virou o Gilberto. O cara mudou tudo. Não. Eles têm a técnica pra fazer aquilo. E aqui não tem uma gravadora com uma gama de produtores que entendam bem. O metal, o rock, o grunge são estilos que têm mais de 90 variações, irmão. É a coisa mais complexa do mundo. Quando eu mixei isso, eu consigo mixar qualquer pop. O universo dentro do rock é o mais complexo da música. Ele supera 100 vezes mais do que todas as outras variações de estilos somadas. Sim. E pra quem gosta que ouvir um grunge, a gente sabe todos os micro detalhes. Não é? De ouvir. E isso é o mais importante. Quem ouve música é muito mais abençoado do que quem fica só punhetando e treinando. E só pra gente chegar antes de começar a falar do Homem Só, vocês chegaram a tocar no Altas Horas, né? Tocando. Né? E aí, como é que foi a experiência de tocar lá, mano? Então, o lugar que certo foi chato. Tipo assim, o programa é legal que aconteceu isso com a gente, mas gravar programas é chato. Uma vez teve um estúdio de Coca-Cola MTV, não com o D2 que a gente com um outro código. Eu fingi que eu não tava em casa, apaguei as luzes, falei, não vou chegar a tempo. Os caras, pô, é o sonho da galera. Eu falei, meu pesadelo, mano. Assim, o lance de ficar filmando e tal. Cansa, Programa né? de TV ali, você tocando meio concentrado em tocar baixo, mas é importante. E o espaço que foi dado foi muito valioso. Eu só agradeço. Uma coisa que eu agradeço muito é a MTV. O Rodrigo tinha umas tipo, incompatibilidades, né? Normal dos todos os amigos dele, da história ali do underground, que é dos Stray Edge e tudo, né? Ele não foi mais. E assim, eu fui, tipo assim, o cara que lança o seu DVD, você não pode cuspir no prato que comeu. Tipo, a gente fazia cover nation, fazia as coisas da MTV. Quando eu saí do Dead Fish, a MTV me ligou e falou: você quer cantar qualquer gol com que banda que você tava? Eu disse tanto que eles eram meus amigos. Eu falei com o Aditivo, então é você que representa o Aditivo no Rock Go. E começaram a botar o Aditivo lá na programação e nas coisas. Porque eu sempre, mano, agradecimento. Deram algo pra nós. Ah, mas é o grande, mas é o Globo. Quem tá confiando em você no seu olho e fala, eu quero você, que vou te ajudar, é essa pessoa que merece. Sabe, eles nunca fizeram nada, a não ser coisa super da hora. Teve só uma pegadinha com a Daniela Scarelli, que eu não sabia que era ela, que deu merda. Pode contar pra gente. Ela era motorista, tipo, de uma limusine, como se fosse levando a gente. Todo mundo sabe, menos eu. Eu botei o CD gringo, ele pegou o jogo pela janela. Eu falei, irmão, encosta que você vai apanhar muito. Encosta agora. Encosta a merda. Ela Daniela Scarelli se trancou no carro. Mano, meti o CD gringo, o cara jogou pela janela. Eu falei, mano, encosta. Não, que eu vou pegar o CD. Não, eu quero te espancar, eu não quero o CD. Você tá entendendo? Você tá louco? E assim, era uma pegadinha. Isso aqui era bobão, né? Ô, Aspid, aí a gente foi pro Homem Só, mano. Homem Cara, só. esse disco eu acho ele. É assim, brabo. todo mundo, acho que vocês devem ter ouvido isso milhões de vezes, né? Falou que esse disco, o Dead Fish é o melhor. Não. Por isso que eu fico feliz quando eu ouço. É o vulgo Então, CD do pessoa- hóspede, né? Aí o Rodrigo fala, muito, porque era mesmo, era muita coisa de trás, uma coisa que eu acabei tomando na frente. São poucas pessoas que falam.
Mas eu valorizo, porque essas pessoas absorveram mesmo tudo. Ah, o que você queria mostrar. Essas composições já eram atuais ou eram coisas também que tava guardado igual você fez no 0 e 1, que tava lá atrás? Se é que você pode falar. Várias músicas do Aditivo eu levei pro Dead Fish. Ignição era a música do Contra Todos, Dead Fish que eu tava fazendo, me levei pro Aditivo. Peguei esboço de música, não tá pronta, a banda moscou, eu levei pra outra banda. Enquanto ela não tá formatada. Ignição era uma música do Dead Fish. Eu fiz pro Dead Fish. Deixa eu perguntar, a Old Boy é do filme? Óbvio, vingança. Treta, porrada. Mas a, Baseado no filme. Mas a composição é sua? Não, De a vocês? base é do fio e a ideia da letra e melodia de vocal é minha e do Rodrigo. Só me dá uma. Você gosta da versão Eu gosto coreana ou a versão... Coreana. A coreana, melhor que a- Esse diretor, ele é amigo Americana. da mãe do brother meu, ele quase dirigiu um clipe do The Silence, esse diretor de Sério? Bad Boy. Americano, não sei A quanto versão é são. horrível, né? Pô, A mesma coisa o cara pegar o Akira e fazer nos Estados Unidos. isso mesmo. Não, pelo amor de Deus. Eu aquilo sou não. quem eu sou por causa do Akira, mano. Ali eu falei, eu quero ser isso, eu não quero ser gente igual no normal, não. Eu quero botar essa jaqueta, sair da moto, atropelando, arrancando a cara dos outros. E, mano, esse disco começou, cara, não tem uma música que você olha e fala assim, essa não. Que bom. Esse disco, assim, mano, pra Você mim... fica uma pessoa especial que repara em detalhes, é uma música muito detalhista, Sim, pessoas pra muito caralho. apavoradas não curtem, não Que- sacam. Mano, qual foi a afinação que vocês usaram pra gravar? Dó, Dó? drop dó. Era do sustenido, mas tava muito agudo. O Teve filme- alguma coisa assim de, não vamos mudar a afinação ou... Assim, por mais que tenha composições e coisas de base que eu criei, assim, meio primário, o filme tava o tempo inteiro fazendo tudo. E aquelas guitarras, elas são estéreo completamente diferentes uma da outra. A gente tem que fazer aquilo encaixar no vocal, encaixar nas melodias. Ali pode ser que o embrião esteja feito meu, mas sem o filme não existiria. O que ele se dedicou em fazer as coisas desconexas minha, tudo encaixar tem um espaço, foi algo maravilhoso, tá ligado? É uma admiração absurda pelo trabalho que ele fez ali de dedicação. Pra você, foi a melhor parceria que você teve de guitarra? Não como pessoa, lógico, mas Não, o Phil é uma pessoa musicalmente incrível. falando. Foi uma pessoa incrível. Você acha Uma que Assim, foi, Bebeto e Romário. foi Gosto, tipo gosto isso? pra caralho. Tô pensando aqui comigo. Muita banda. O Sandro é muito brabo, mano. Também. O Sandro, ele compõe. Assim, como ele é sua base. É porque a guitarra. Do que você tá falando do Bebeto Romário, não tem como. É o filho. Então, é isso. Mas eu tô dizendo que toquei em outras situações que a guitarra sólida da base também me abriu muito espaço e tal, né? Mas o fio é fora da curva. Pô, que legal. Pô, esse disco ele vai crescendo, né? É o temático, é Até conceitual. o final né? dele como um homem só, cara. Aquele finalzinho. Mano, eu acho esse disco. Ali tem uma coisa muito cara. engraçada que aconteceu na música Exílio, né? Nossa, Exílio também. Eu fiz a letra do refrão. E o Rodrigo achava do meu pop, então ele veio com uma outra letra. Assim. Eu tenho uma ideia também, eu acho que você teve uma ideia, botou pra caramba. E assim, pô, Rodrigo, você já me bloqueou, já não gosta de mim, mas é só brincadeira. Ele cantou a letra, tipo, a gente tinha feito a letra como se fosse em inglês, sabe? Regrets for never being there, mais ou menos essa merda. Eu fiz se arrepender por cometer. Aí o Rodrigo falou: vou mostrar minha versão. Nas ruas de Vitória eu vou pra casinha. Eu falei: ô, Chico, aí não, vai pagar uma conta de luz aí, caralho, dá o tempo. Sabe, tipo, escreveu qualquer coisa. Eu falei: não, tipo, tem a. Não, a mensagem era brava, mas não cabia ali. Eu falei: ô, mano, calma. Então o refrão é teu Eu segui a fonética, né? Mas basicamente aí ele colocou muita palavra. Eu falei: não. Quer ajudar aí nesse momento? Ô, tem essa conta Eletropaulo aí, paga. Mano, tem, assim, tem duas músicas assim que eu acho muito foda desse disco, que é Diesel e Eleito Fio. por Ninguém. A gente pra ninguém é foda. Que é rapidinho, assim, a letra dela é muito boa, Muito boa. a melodia e o Homem Sopra. É foda falar disso, porque eu gosto muito desse Destruir disco. Tudo de Novo é uma música que eu amo. Também. Eu quero regravar ela e cantar, porque a melodia original é minha, assim, pra fazer os detalhes dela. E uma outra que eu. Fora do Mapa do Aditivo, no EP da Difícil, era a primeira música do Reverso. E deixa eu te perguntar uma coisa, hóspede. Finalizou ali a produção, a masterização, o caralho A4 lá, chegou o CD, botou no carro, e aí, mano? Foi o disco que você falou, mano, é isso mesmo que eu queria. Puta, Eu fiquei 6 meses trancado fazendo isso. Família MTV apareceu sem camisa, produzindo no meio do bagulho, levando meu filho pra escola. Tanto é que no último dia eu tava no Carnaval do Rio, todo mundo pra ver a família, eu falei: não, tem mais trabalho pra fazer, gente. Fiquei no apartamento da gravadora mais 6 dias. Só que não ficaram só. Lotou de gente, bem mais do que cabia no prédio, dentro do apartamento. Tive que ficar lá pra ajeitar umas edições, umas coisinhas. Mas aí foi satisfatório, foi assim, porra, mano, saiu exatamente do jeito que eu quis. Foi. Eu pressionei, assim, todos se dedicaram. O Rodrigo realmente teve muito treino, decidiu tudo de novo, fiz ele cantar umas 30, 40 vezes. Porque eu queria levar pro patamar da música, sabe? Pra melodia ser cantada. Então, assim, foi pra mim um disco bem foda. Não é o mais revolucionário que eu já produzi, mas por eu estar lá e toda essa concepção é. O disco mais revolucionário que eu compus é de uma banda que ninguém conhece. Mas é
mundial, pra mim, o melhor do mundo. Chama Triven. Eles eram de Campinas. O disco chama Bag of Scumbags. É baseado em todos os tipos de filha da puta que tem. E o disco dos caras vai desde Meshuggah, a Periphery, a Grunge e o vocal. E os caras, mano, criaram um bagulho bizarramente, tipo, nível Mike Patton. Se na época fosse lançado por uma gravadora, seria grande. Então, eu indico pra vocês Triven, Bags of Scumbags. Foi a melhor coisa que eu já produzi na minha vida. Eles eram, tipo assim, o nível de... O batera tocava com partitura, músicas com quebrada a nível Meshuggah. Tá ligado? Era algo super... E assim, eu conheci os caras assim, eu fui descendo na minha rua, eu morava numa vilinha, eles estavam sentados na minha calçada. Os caras falaram, o que vocês estão fazendo? Quem é vocês? Falaram que só você que grava som pesado aqui, viemos de Campinas, assim. Eu tava na calçada da minha casa, eu falei, bora, vamos gravar isso aí. Mas brabo. Discão. E como é que foi a turnê do 01, mano? Do 0 não, do Homem Só. Cara, de 2004 pra trás eu não lembro muita coisa da minha vida, não. Não, foi muito grande, tocava sem parar. Por exemplo, Balneário Camboriú era um pico, assim, que dava 1000 pessoas no Réveillon num show de hardcore. Era um bagulho que... Era um momento underground. Assim, o Dead Fish, um pouquinho... Ela ainda essa divisão. Era uma coisa muito boa. Não tinha mimimi, não tinha nada. Todas as bandas tocando, se divertindo junto. Foi uma coisa inédita. Eu acho que não vai existir algo, um amor à música do público e da banda, como existia naquela época. A gente era igual ao público, dormia no colchão na mãe, na casa dos caras, que nós queríamos tocar, eles queriam ouvir. Então, assim, a gente é a mesma coisa. Quando você se sintoniza numa música, você não é fã daquele artista, você tá no mesmo mundo dele e vocês são iguais. É, isso que é legal, né, mano? É porque, assim, esse disco, o Homem Só, ele foi um ápice, assim, musicalmente, assim, do Dead Fish. Você escutando desde o Sirva-se até ele foi... Ali tipo, Mas assim, ó, ali, de bandas nacional, não tem um disco que eu vejo das bandas que variam tantos estilos drasticamente, com o vocal do Rodrigo sólido ali, e 2 punhetando na guitarra, um de cada lado, um bagulho diferente, tio. Aquilo ali é algo... dedicação, né, mano? E assim, e pra... Mano, esse disco tem muita coisa, né? Tem muito riff, tem tal. Execução ao vivo, tranquilo também? Ah, é tranquilo. De boa, né? Eu, quando eu tô construindo um riff que eu não consigo, tipo assim, às vezes eu tenho uma ideia na minha cabeça e pra ela soar bem, o lugar confortável aqui, mas não soa bem, o lugar tenso é aqui. Eu estudo ele, porque é ele que eu vou usar. As músicas difíceis era tocar o roxo ao vivo, mano. Isso. Se você errar o Fernando no almoço na sua cara, Daquele pequenininho da gente... se eu tivesse errado, minha cara ia ser diferente hoje. Dead Fish é bom pra pular, é o estilo que eu domino. Igual eu falei, o Stranger estava dos 12 anos aos 18, sabe? 6, 7 anos. Eu sei todas as músicas do Effect. Isso virou alguma memória muscular, né? Mas eu tô estudando agora cada vez músicas mais complexas, eu quero abranger, né? Então, é porque tem estruturas de músicas, mano, assim, que, pô, pra tocar ao vivo tem muito ensaio, muito... Não é só porque o cara fez a música ali sentadinho no sofá ali que ele vai conseguir executar Tocar com clique é uma boa opção sempre, porque às vezes o batera tá nervoso, emocionado, ele vai fazer riffs que você já conseguia com dificuldade, ficar impossível. Acelera às vezes, né? Isso é complicado. E, mano, baseado na voz das coisas. Você vê que o Homem Só é chapado de trampo de guitarra. Mas eles não são trampos ostensivos. Eles não roubam o vocal. Eles estão em harmonias ali. Sim. Sabe? Que um vai completando o outro. Sabe o que você falou, né? Ele não tem aquele lance de igual. Roubar a né? cena. Não tem de, agora... Não, eles são lugares, eles são tudo dividido e tudo compõe bonito. Se fosse um monte de punheta de riff, ia atrapalhar o vocal. Então, você fazer riffs que tem buracos pras coisas, é mais difícil fazer um monte de solo direto. Os caras sendo solo, você sabe solar? Tenho gravado até pra bandas que me contratam. Uma pá de solo com tapping, sweeping, os mais tampados, mas o meu gosto nas minhas músicas não cabe. Né? E a gente tava dando uma escutadinha um pouco aqui no seu trampo, né? Que você não quer soltar, né? Under the Knife novo. 2 anos de exclusividade para as pessoas que foram me encontrar, pedir pra eu vir e conhecer. Depois para as outras pessoas. Isso é a coisa mais especial que eu já fiz. E se a pessoa gostou que eu ouvir de novo? Eu mando pro seu celular. Ah, beleza. Porque assim, não manda pra todo mundo, manda pro melhor brother, pro brother que você gosta mais, que você quer mostrar algo que ninguém sabe, que ninguém conhece. Sim. É pra viver aquela experiência da galeria do rock. Mano, se liga nesse bagulho. Só eu tenho. Todo mundo tem tudo, me ouve, me assiste, me veja. Não, irmão. Faz isso, não tem mais o que fazer. Música. Então esse disco eu quero dar pras pessoas apreciarem na frente com uma exclusividade, que não é o dinheiro que tá comprando, não é a moral, não é o nome. É pessoas que gostam muito da música. Então, se o cara do Sul, falei, passa pro seu celular. Posso confiar que você não vai mandar? Não vou. Mandar. Não, porque você colocou aqui algumas músicas assim, e a gente aqui escutando aqui, falando, caralho, e eu pensando, pô, mano, eu não queria escutar isso de novo, né? Vou comprar pro seu celular. Mas, ó, tipo assim, é nosso, irmão. Você mostra só pros brother e mais brother. Pros brother que manja do bagulho vai apreciar. Não é, por enquanto não é pra todo mundo, é algo meu.
E não quero distribuir, não quero que todos disputem. Eu quero que seja pessoas mais dedicadas, que gostam mais, ter um presente que só elas vão ter. Que não é todo mundo que vai ter, você vai ficar gigante. Quem tem isso, eu aprecio. Quem tem gosto pela música. Eu quero um CD, eu quero trabalhar diferente. Não quero que ele chegue 1.000, 2.000 plays, não. Eu quero os 100 plays das pessoas mais especiais que vão estar ouvindo ele mesmo. Pra mim, mano, crescimento de carreira, esse bagulho é algo que atrapalha o meu processo da minha vida de ser, sabe, masterizar as coisas que eu amo. Sim. Como é que você é o melhor do mundo? Você tá todo dia na internet falando que você é o melhor do mundo pra distribuir você. Você não tem tempo, irmão. Você só tá pedindo, você é só um cara mendigo implorando. Você não tem como ser o melhor do mundo. Os melhores, eles estão muito mais preocupados com o conceito artístico e eles inspiram essas pessoas. Mas eu sou fã de música mesmo, música. Eu prefiro hoje construir tudo pra todo mundo, até cantar. É muita coisa pra fazer. Agora é minha responsabilidade como produtor e fazer as bandas acontecerem, né? Então é algo que. Mas esse CD é exclusivo pra vocês. Eu ficava honrado de poder, porque a gente tava escutando aqui e falei, caramba, mano. Se você ser sincera. Eu quero escutar no fone, eu quero É algo, mano. em casa, dar um trago e usar no fone. Eu quis fazer letras que falassem sobre problemas, mas sem ofender os outros. Prefiro falar das coisas que eu vivo. O ser humano é uma merda. E eu conheço o melhor que todos. Eu. Então, pra começar a falar de falhas, quando você já tá mais maduro, consegue perdoar a pessoa viver, é mais legal de se falar letras assim. Elas não saem querendo bater aleatoriamente, como o mocinho no primeiro diz hoje. Vou te bater na calçada, vou bater você na maçaneta, vou te bater. Não, é algo que causa uma revolta ou causa uma inspiração. É algo, acho que mais profundo. E deixa eu te perguntar, que a gente tá falando desse lance de guitarra, tal, de riff. Mano, tem algum guitarrista assim que você tem inspiração assim desde moleque? Dimebag Darrell. Bem. É genial. É genial. É algo que a sonoridade dele, como isso ainda casava com a voz, assim, e Tony Iommi, absurdamente, Tony Iommi é o inventor do power chord, né, velho? Tipo assim, eu vi o Dio, Tony Iommi cantando, foi algo que mudou minha vida, assim, pra caralho. Black Sabbath, eu sou muito fã, era muito fã mesmo. Gosta do BR Real? Eu gosto mais do Dio que do Ozzy, mano, assim, tipo, eu ouço mais, hoje em dia, quando eu era moleque, óbvio que eu ouvi mais o Ozzy. Mas chegou um momento que o Dio, as técnicas de vocal do Dio começaram a ser algo muito impressionante. Vai ser que é rato dessas paradas, né? Eu cantei o cover do Dio, Hospediu. Um pedacinho do cover do Dio. E aí o último show ele morreu depois, né? Mas assim, ele é um vocal que não foi muito considerado, por questão da aparência e tudo, mas, mano, você é louco. Aí tinha um lance, né, de quando ele entrou no Black Sabbath, não queria deixar ele entrar no Black Sabbath porque ele era pequeno, porque ele era baixinho, né? Feio, bagunçado, né? Mas ele que inventou isso aqui, ó. Mas ele falando, ele é muito carismático, cara. Ele, sim, ele é um cara... Ele vai ter e ele é absurdo, mano, no vocal. O Ozzy é um cara... Tipo um Kurt Cobain, um cara meio emblemático, com melodias maravilhosas. Mas tecnicamente o Joe, eles estavam com mais de 70 anos no palco. Pulando pra caralho. O cara não errou uma nota. Não semitonou em uma nota. Nada. Cara, é muito surreal a dedicação. O Paul McCartney, eu fiz ele ao vivo também, pra Gabson. O cara fez passagem de som de 3 horas de manhã. Fez um show pro fã-clube, pra umas 200 pessoas à tarde, mas 3 horas de show à noite. Segurou o piano no baixo e tudo. Você acha que esse cara tá de brincadeira? Quer dinheiro, quer remuneração? O cara ama tocar, irmão. Você tá nessa idade fazendo isso? É isso. Esse é o prêmio, né, mano? Mano, aí depois você saiu do Dead Fish, velho, qual que foi o... Medellín. Entrei. Você foi pro Medellín, né? Eu montei o Medellín. Tá com o Badawi, chamamos a galera. Nome muito foda, né? Medellín. Nome de banda, né? É na capital da... A gente fez que é da Suíça, né? Porque a gente gosta de chocolate. Ah, tá. Entendi. A gente falou isso no programa da MTV. Tivemos que falar isso no programa da MTV. Chocolate. Por que Medellín? Eu falei, porque é a capital do chocolate, a gente gosta de... Ela não é de chocolate, eu falei, eu sei. Só se for chocolate. Ouro branco. Ouro branco. E, mano, aí você montou, mas no caso seria O Rick ligou pro estúdio e ameaçou a gente mandar parar. Os caras falando de música roeira, tá atrapalhando. Atrapalhou o CPM, no caso? Não era, né? Foi só light. Tá atrapalhando, na verdade, a gente tá tirando o vocal ali, mas eles estavam parados. Mas só aquele lance de mostrar poder mesmo. E, mano, no Medellín... Dali foi o Medellín Silence, era você, o Adawi e quem mais? O Pablo, que foi o road do CPM, era do Fucking Violence. E é uma parada muito Na mais batera, pesada. mostrei na batera, que ele já era do Churume, da minha outra banda de grind, né? E... Quem mais? Tô faltando. Tadeu, no baixo. O melhor guitarrista de nós três, ele tava no baixo. Caralho. Tadeu ganhou o prêmio quando tinha 18 anos, toca pra caralho. Pode crer. Mas aí eu cheguei no ápice da minha vida musical, que foi o The Silence. Nada, assim... Era um perífere da época.
tudo com sons eletrônicos, BPM soltado ao mesmo tempo. Uma música, mano, o vocal, o China, que é da Bahia, ele parece um americano cantando, um dos melhores do mundo, assim, ele é genial, esse moleque. Ele fazia às vezes riff de guitarra que era dele, ele cantava com a boca. O Fernandão tava na banda, nós temos 2 turnês internacional, tocamos com todas as bandas, do zero. As pessoas nem sabiam que a gente era do Brasil, mas ele mandava mensagem, eu não botei as fotos do Fernandão nem minha. Ninguém sabia. E a Zipnote chamou, a produtora chamou, falou, o Jay ela foi do The Silence e chamou nós pra palco, mano. Pô, então você vê, foi uma coisa muito surreal. E foi gravada, tipo, cara, eu não tinha técnica de mixagem naquela época, eu veio no som da minha tia e tal. Os caras achavam que era estúdio americano. Porque o meu ouvido era tão bitolado em emular o que estava acontecendo ali, que o que me deu ativamente eu ia tentar. Depois, quando eu fiz os cursos, minha vida ficou muito mais tranquila. Mas parecia banda gringa, tipo, soltando VS. Eu levei o Fractal, segundo show do Soulfly, o cara pediu pra usar meu equipamento, mano. Caralho. Aí a gente falou, dá só as caixinhas pra nós fazer uma. Fazer a troca, né? No Worst também, que eu levei o Fractal pra tocar o cara do Crowbar, mas ele vai falar comigo por causa do som de guitarra. É um bagulho que mexe. Quando você vê os caras que você gosta, você fazer os caras te considerar do meio, igual esse do Noise, né, mano, não teve bagulho de falar que inglês é errado e inglês é certo. As pessoas estão emocionando, me trataram como amigos. Ah, você é melhor não, mas eu amo aquilo. Rádio melódico e tal. Então, quando um americano for ouvir, os caras vão ver a raiz deles. Porque aquilo eu tirei dali, né? Aí você se dedicou mais à produção, então, ali, depois... Não me dedicar a nada. Não, Produção, vocal. Melodias de vocal com composição. O resto eu construo. Eu gravei inúmeras bandas. Tipo assim, sem parar. Peguei o MX, que foi uma primeira banda de metal do Brasil. Foram gravar, eu falei, todas as linhas de vocal estão erradas, vamos fazer tudo de novo. O baterista falou, vamos, mano. Sabe que esse cara vai, ó. Aí eu ouvi e falo, valeu a pena. Porque, mano, você bater palma, um bagulho que você sabe que vai fazer muito melhor, que vai mudar a carreira dos caras ao longo do tempo, isso aí é errado. Como você tem um olhar mais aprimorado na parada, você vê que dá pra fazer melhor, dá pra ser bem melhor que tá aqui. Não, vamos fazer da maneira correta. Isso aqui não é. Você tá fazendo uma base de um segmento, o vocal de outro, um tom que não é confortável, sua voz tá num lugar chato. Então tudo isso tem que ser direcionado. Eu pego as bandas e falo assim, nossa, eu vou mudar o tom até sua voz ficar num time legal. O cara queria cantar igual o Linkin Park, um brother meu, canta bem pra caramba. Só que as linhas de vocal dele é meio trap, meio baixa. Eu falei, nunca vai ser o Linkin Park. Aqui tá me arregaçando. Agora tá vindo o Chester. Tá ligado? Tem que começar a sentir ali na garganta. Tem que dar uma dominada, tio. Ó. O fator principal de você fazer música foda é ouvir absurdamente, repetidamente, notando todos os detalhes. Eu fiquei cantando, eu cantei, emulei vários vocalistas. Quando eu cantei Parkway Drive, o Troll, você falou, como você cantou pela primeira vez, você cantou melhor? Eu fico lá, doutrinando cada pedaço do time como emitir a voz certa. Você grita, você não consegue. Eu aprendi com 38 anos vocal a cantar. Eu sabia fazer melodia sempre. Mas eu cantar, tirar, fazer falsete, chegar nas notas do cara do Salsim, foi algo que eu falei, eu quero fazer a qualquer custo. Eu descobri que a técnica de vocal vem de você colocar sua voz no tom certo, entender as passagens. Foi algo que, pra mim, ajudar os outros é importante. Quando você vai gravar vocal, você grava em bloco também ou... Em bloco é melhor. Melhor. Fôlego, cabo, a definição é boa. Cara, o teatro é o teatro, o cinema é o cinema. O Senhor dos Anéis você não vai ver no teatro, não vai ser a mesma coisa. Ao vivo tá todo mundo bêbado ouvindo uma parte de bagulho. Ali não é. O vocal, eu gravo meu vocal às vezes, eu boto um solo com um clique e canto sozinho, sem banda, sem nada. Pra ver todas as minhas melodias, as minhas performances, sabe, a minha dinâmica. Mas tem gente que tem que ter a base por cima, tá? Mas bloco por bloco é melhor por quê? Porque eu triplico, né? Então você vai gravar uma frase, já vai gravar ela e ela da sequência. Então você vai deixar ela cada vez mais sólida e certinha. Depois da outra, depois da outra. Não assim, picar tudo. Depende da proposta. É um som moderno desses aí, é um interpretado, um speed flow de um cara que quer fazer. Tudo tem um conceito contra, mas assim, esse é o método oficial de 88%, né, dos produtores gringos. Simples. É uma regra? Não, é 88%. Mas tá todos os discos que eu gosto aí. Então, por que você quer fazer diferente? Se você quer que soe com aquela identidade, você tem que saber como foi feito. O cara, pô, eu quero que soe igual. Não era do Parque, eu disse que eu não tinha bateria, do Meshuga. Quero que soe igual do Meshuga, só que eu não vou editar a bateria. Eu não quero que mexa no sample ou nada. Eu falei, esse disco que você gosta não tem bateria, é eletrônica, amigo. Então você já sabe o que. Então com certeza não vai ter nada disso. Então assim, a gente é vendido uma propaganda musical, um produto coeso, mas criar ele não é tanto talento e tal, é mais uma predisposição de você desenvolver composição, sabe? Isso pode explicar, né? Mas... Você já teve alguém que você foi gravar que era o inimigo do rec, mano? O cara, antes de tocar, tocava pra caralho, e na hora de dar o rec, trava.
Inimigos do rap. Ele é aquele, ele é É porque assim, a galera à vontade, Na hora de Eu gravar, tô deu ensaio. rec ali, trava tudo. um monte de barulho de todo mundo. É que quando você vai tocar guitarra no estúdio, a guitarra principalmente, vazamento das cordas, assim, sabe? Você deixa suando uma, então é um riff meio complexo que você esbarra outra corda, começa a vir saltos de corda. E tocar no estúdio é muito mais difícil. Então tem uma pressão. Comigo não, eu sou um cara bem didático. Sei lidar muito bem com as pessoas, com muito carinho. Porque como a gente começou... Eu, tipo, o cara tá gravando, eu falo, irmão, fica tranquilo aqui, ó, você precisa ir no banheiro e tal. Você não sai daqui até você gravar, irmão. Mija no baldinho, mora aqui, despede da sua família. Até ficar bom, você não sai. Porque a gravação ali, ela é o... Mano, ela é ali onde É muito mais efeitos ali aparecem. É muito mais difícil do que um show, uma gravação. Muito mais complexo, muito mais. Você sozinho, isolado, todos os detalhes aparecem. Então é algo que você tem que construir corretamente. Hoje, eu não tenho muita dificuldade nem de fazer pra uma banda simples ensinar um som complexo, nem o simples. É aprender os pontos vitais daquele estilo. Que muitas vezes o artista tá perdido, ele gosta de tanta coisa, que ele não tem um ponto vital ali, sabe, de comando. Eu tô muito feliz de poder agora estar atuando nas bandas e reconstruindo as linhas de vocais de bandas que eu achava boa. Só que houve a resistência, normal. Eu falava, só tem uma regra. A gente vai fazer do seu jeito, do meu. Vocês escolhem o jeito que vocês querem. Isso aí é quase livre-arbítrio. O Vitinho do que tá no Dharma Dame, o vocalista, né? Ele contou pra gente que o primeiro CD lá Eu fiz, antes do eu conheço. Bullet, né? O Take Off the Halter, se não me engano, né? Eles estavam com umas letras em português ainda. Eu falei, não, vocês querem banda igual BVD, pode tirar tudo, jogar todas as Caralho, letras no lixo. Aí quando ele falou, foi semana passada retrasada, quando ele falou, eu falei, caralho, pode crer. O Monstrinho mano, tocou a porque- bateria, o Monstrinho que foi batera. E o porque- Fernando, não foi o Fernando, outro quebrou a mão, aí eu toquei guitarra. Então, Mas eu porque- compus com eles, tá Porque ligado? dá pra perceber que tem a sua pegada, o seu feeling na. Ô, vou nas falar uma músicas. coisa, Depois o- quando ele falou, eu falei, caralho, pode crer. Aí só não Mas- tinha associado, tá ligado? Sim, aquele primeiro passo, eles queriam ter uma banda, eles estavam com umas letras mais NX0 e queriam sobre o Eu falei, não, a gente vai começar do começo. Agora o Vitinho é uma das pessoas que eu mais me orgulho de ter dado esse pontapé bem inicial e ele, tipo, o Dharma, tudo que ele vem fazendo agora é algo que eu admiro muito, tá ligado? Eu acho que E esse CD, assim, na minha visão de fora, eu acho que foi muito importante até pro Bullet ali, né? Porque ele foi tão bem feito, tão bem gravado, tão. eu gosto bem... mais dele do que E- de alguns mais novos, que é muito sim. viajadão, mas não por gosto, não por competência, é muito bom. Mas esse mais rootzão, hardcore, roof aí, mas pá, Sim, eu gosto mais daquela característica, que eu até imprintei ela nesse disco. Sim. E eu acho que foi importante que fez os caras, porra, fazer o Não, que ensina fez, eles a fazer gravaram back vários vocal, álbuns, a fazer tal, não sei o quê. três camadas de vocal. Tem. Isso ajudou eles muito. O Fernando, o guitarrista do Bullet Band, ele foi meu aluno de guitarra e meu aluno de gravação. Ele foi meu aluno de guitarra. Ah, esse deu aula de guitarra pra ele. Os caras voaram, filho. Eu quero dar os toques pros caras me passar e me ensinar a dica, irmão. Sim. Não quero ficar amarrando conhecimento, não. É, Bateu na porque porta. muita gente que é isso daqui, que gosta de ficar segurando ali. Covarde, bundão, mais ou menos. Porque quanto mais pessoas você fornecer conhecimento, melhor. Eu não me sinto rivalizado por isso. Vai ficar tentando na sua vida ouvir aqueles milhões de música. Não adianta, se você não fizer isso, você vai precisar do meu trabalho, irmão. Pra algumas coisas. Mas a banda ser autossuficiente em dar esse espaço é algo que foi fundamental na minha carreira. Eu mudei minha carreira para, em vez de gravar bandas, todas eu vou levá-las para um lugar de aprimoramento do som, de todos os integrantes, explicar o que tá errado. Alguns bateram, não tô conseguindo tocar, então a gente vai contratar um dessa vez. E você vai olhar ele e vai aprender como é, em vez de eu ficar te montando. Chegou no outro dia, esse cara tá tocando. Mó orgulho. Tem um vocal amigo meu, Fábio Desfaque. Fabião, ele foi esfolado por mim várias vezes. Falei, volta pra casa. Nem terceira palavra. Eu falei, volta pra sua casa, mano. Quando foi pra você estudar. E pesei nele. Quando eu ouço os vocais dele hoje, eu falo, graças a Deus, mano. Quando ele ouviu da minha boca, tá bom, ele sabia que tava bom. Chorou. É lágrima. Porque enquanto eu não tava, eu não falava, mano. A minha lealdade é com a música. Meu brother, pô, eu tenho 15 anos de banda, sou seu amigo há 15 anos. Você nunca falou que minha banda é boa, por quê? Falei, porque você é meu amigo há 15 anos. Não vou falar. Não vou ouvir sua banda, uma banda de um brother meu. Eu falei, não quero falar. Você é meu amigo, não vou falar que não é. E tem pessoas que eu não gosto, que falam, ó, não gosto de você, você é uma pessoa que eu... Parabéns, que o que você fez é incrível. A música é foda. É porque tem esse lance da música ela conectar as pessoas, né? E o importante também, cara, é você sempre ser sincero, né? Porque é o seu trabalho, né? O produtor, assim, ele tem que ser sincero, porque assim, eu não tô falando de gosto, tô falando, quando eu falo uma coisa, isso tá errado, eu ter feito a letra assim, mas e a arte?
Não, tudo tem sua hora. Tem que ser pegada Phil Spector, né, mano? Dar tiro dentro do estúdio. Grande. O Tim Maia também trancou os caras lá ensaiando e deixou o Rottweiler lá fora. Só sai quando acabar. Mas eu tenho um método pra fazer isso rápido e um pouco empolgante. Porque tem truques que eu dou pros caras que eles ouvem logo no começo que é da hora de ver. É muito bom ver a evolução das bandas, mano. Eu ensino qualquer técnica, de qualquer coisa que eu estiver fazendo, que alguém quiser saber de um disco, eu vou lá e falo. Simples. Sim. Caralho, Sem mistério. Pô, eu conheci uma banda através de você, mano. Eu entrei no seu Instagram uma vez e quando eu não sei o que eu vi, eu acho que você fazendo um cover, não sei, daquela banda, I Will Ham Scream. Você viu? Caralho, eu não conhecia essa banda. Eu fiz um cover, eu peguei 3 músicas Acho que foi dele isso, acho que eu e vi um... transformei numa ópera. Mudei todos os tons, tá ligado? As músicas para se encaixarem. Foi ali que eu aprendi a cantar o estilo que me fez cantar Under the Knife. E joguei o CD fora. Fazendo esse cover do Ray Scream. Quem tá tocando batera é um baixista, é o baixista, o Renatinho. Os 6 bateras que estavam lá, falou, não, deixa a gente filmar o clipe, que eu fiz no computador, né? Falei, vocês não vão conseguir. Ele que não sabe tocar bateria, ele sabe decorar a música e no clipe é perfeito. Ele sabe tudo, os caras não. Pode crer. Então decorar. Aquilo lá foi a coisa mais louca que eu já fiz. Quando eu mandei pros caras, eles falaram, you're sick. E, Ah, você mandou os caras, caralho, mas postaram, todos postaram. Tudo que eu postei, Rise Against, eu postei cover. Eles postaram. Mas essa foi a risco, que é meu xodó. Ela criou a técnica que eu uso pra minha voz hoje. Que é o vocal principal mais alto, um timbre encorpadão e o backing grave. Todo o resto é backing grave. Você vê o Tony Knife, todas são assim. Eu amei fazer aquela música. Foi um bagulho muito desafiador mesmo. São 6 minutos, é uma ópera do hardcore ainda. E através ali, né? Você conheceu os caras. Conheci a banda pra começar a ouvir. bom, né, pirei mano? É naquela. bom demais. Pirei naquela The Horse. Né? Eu sou baixista O também. Eu sou baixista. o Renatinho tem um vídeo dele Quando tocando, eu vi- The Knife, tocando essa música, a capela dele pendurada ali. Né? Quando eu, pô, e a gente que toca baixo vê aquela técnica. Eu aprendi a tocar é baixo, né? A gente sempre absurda, o mundo, velho. né, mano? No strike, tive que tocar baixo, tirar todas do Charlie Brown, ficar treinando slap na TV. Caralho. Depois gravei no dedo baixo de metal. É. Quando os caras me botaram pra virar baixista, eu cheguei a pegar os topinhos de nota, tomei no rabo, papai. Pode crer. E é fenomenal essa música, cara. Essa The Horse aí É braba. é Baixista técnica, né? mesmo. Que faz baixo, aí depois a guitarra vem Muito linda, muito fazendo, né? O mesmo Solani fazendo. Nossa, velho. Um quadro. Uma coisa que eu não gostava muito no Ray Scream, que na minha versão eu tirei, acho que tem uma hora muita punheta na guitarra. Algumas horas. Tem muito, Então você viu que na minha versão eu cortei essas partes, blá, 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 e deixei mais uma melodia, sabe, para as músicas fazerem mais sentido. E troquei os arranjos da guitarra. Tirei um pouco da punhetagem, deixei o baixo punhetando. Mas eu achei que a guitarra, pra mim, quando eu ouço eles, algumas músicas mais antigas, eu gosto pra caralho. Mas faltou alguém metendo uma base ali junto. Algumas horas. Tem um excesso de virtuosidade, mas eu amo. O vocalista e letrista daquela banda, excepcional. Baixista, batera, mano. Eu gosto muito. A banda que eu mais gosto, assim, é o meu NoFX dessa geração. Pode crer. Já postaram várias vezes meu vídeo. Toda hora eles falam, you're sick. You're Ó, que crazy. foda. Não, é uma puta banda. Cara. Ó, eu fiz um cover do Trash, chama The Wait, a música que eu mais gosto deles. Eu amo a música, amo. E o refrão eu acho chato. A melodia de vocal original. É emo, eu acho ela ruim, acho que ela não combina. Porque assim, eles não estavam mais na fase emo, estavam na fase rock. Eu não gosto do refrão, gravei o cover e fiz o refrão. E tem uma melodia completamente diferente. Completamente, mano. Você chegou a mandar pros caras? Mandei pro cara. E aí ele. Ele falou, it's different, man. It changed everything. But okay. Hey, man, I didn't like the emo chorus. I changed. E, hóspede, o que você tá fazendo aqui no Brasil, caralho? Tem um filho Essa autista. gama. Tem um filho autista. Mano, você Tem tinha um que filho ir lá autista. fora, velho. Já tive Mas todos mesmo não teria como levá-lo pra. Impossível. É mesmo? Impossível, mano. Porque, Assim, irmão. ele é um filme, ele é autista extremo. Ele não tem mãe, né? Tipo assim, a gente tá. Quando eu ficava em Porto Alegre, eu falando pra ele por mensagem. Eu vou pros Estados Unidos pra fazer uma temporada. Assim, quando eu ajeitar minha parte artística do Brasil, que eu fui trabalhar no maior estúdio de Curitiba, um estúdio gigantesco lá. Tinha o Humberto Gessinger gravando, o pessoal do. Como é que chama aquela banda bem grande que parece Creed? Sem sacanagem. Lá do, Sul, Lagoon. Mais velha? grande. Que o cara era do. Cachorro grande? O cara foi vocal do Ego Kill Talent, não é? Não vou lembrar agora. Enfim. Reação em cadeia. Isso. Não sei porque eu tava falando. Estúdio lá, daí teve todo aquele desastre. Eu tava no estúdio, mano. Abri a porta. Eu vi um pedaço de um bloco de um prédio dele quebrando o outro, mano. Eu fui pra minha casa com a água até aqui, ó. Peguei todas as minhas coisas, enfiei num ônibus e fui embora. Estúdio de mais de $1 milhão de dólares de equipamento. Nossa. Era o ápice ali e tal. Eu li me nos Estados Unidos já.
Eu trabalho com os americanos à distância, mano. Trabalho nos Estados Unidos, faço mix pra Android, já fiz, pra vários. Toda a trilha do LFX, mixei. Aliás, mixei todas as bandas lá do DVD. Mano, conta essa fita aí, velho, do lance lá do documentário, mano. Como é que rolou? Chamaram você? Muito brabo. O diretor, ele é amigo do Fat Mike, morou na casa dele, é um brasileiro. Bom pra caralho, mano. Fudido. E eles estavam indo na O2 lá, sei lá, fazer 6 caras, acho que entregar toda a trilha sonora. Toda a mix. E mais o tratamento de cor. E aí, o meu brother que dava O2 mostrou pro diretor eu tocando Lego Wagon, uma música Leave the Light On. Foi a primeira que eu ouvi deles, assim, naquela época que eles vieram. Até pedi, encontrei os caras do Lego Wagon no McDonald's, pedi pra eles tocarem essa música. Mas eles não sabiam que eu ia abrir pra eles. Eu encontrei eles no McDonald's. That's for the guy from McDonald's. Eles nunca mais tocaram essa música, velho. Mandei pro NoFX e ele falou: sai daí e faz com o cara. Sai daí da produtora, sai e faz com ele. Eu falei: eu faço em uma semana. Como é que você vai mixar? Usar 4 câmeras, uma vira boom, outra vira caixa. Então, assim, foi algo pra mim, tá lá, o nome em 2 de cor e mixagem, eu mixei Descendants, Rancid. Mano, trabalhei com você. Por quê? O cara ouviu o bagulho, ele sabe, é o amor, ele sabe, pô, o cara falou, como é aqui? Então ele ficou mais confortável em deixar na minha mão. Pode crer. Fat Mike é milionário, engenheiro, sabe meu nome. Eu gosto quando as coisas acontecem assim. O que é aquele ali? Quero aquele ali. Pô, vamos lá, vamos junto. Mas foi absurdo. Documentando o FX, os caras faziam uma agência. Eu demorei 6 semanas. Falei assim, eu faço 2, máximo. Caralho, velho. Sou noiado. Quando eu comecei a fazer clipe, eu virei diretor de cinema. Vou estudar todos os lados, todos, câmera, filmagem, cor, color grading, efeito, tá ligado? Porque as bandas não tinham material bom de vídeo. Eu falei, eu quero que elas tenham material do gringo, quero tudo do bom e do melhor. E dinheiro, um dia quem ganhar mais, joga pro resto. Foda-se. Mas o que eu quero é ter uma vida ativa e presencial na música e na arte. Mostrar, sabe? Vou fazer clipe de efeito especial gringo, chroma key podre e tal. Ele tinha 1 milhão de views, mano. Essa sagacidade. Eu tinha uma parada com um videoclipe, como com a música. Existem regras de filmagem. Vou fazer qualquer coisa porque eu sou artista. Não, a gente foi fazer uma clipe da Fish que eu falei pro cara, faz o Requiem para o sonho. O cara me entregou e falou que eu te escuto. Nessa época, eu não era nada, eu não sabia mexer no programa. Eu era um apreciador muito cinéfilo. Sabe o que ele falou pra mim? Mas que eu tenho vários bagulho, que eu sou o cara e já fiz acontecer. Eu falei, irmão, eu sou leigo. E se você não consegue ver a diferença dos planos de filmagem que eu sigo pra falar que eu te escuto, você tá pior que eu. Porque você é profissional, amigo. E aí veio a última atacada. Pagamos uma galera pra filmar o The Silence. Eu vi e falei, mas tá muito ruim isso. O cara falou, faz você então. Eu falei, que programa que é esse aí? Beleza. Catei a música. A gente tava tocando ao vivo. Bem mais rápido. Peguei cena por cena, não sabia fazer nada. Peguei o programa, abri na minha casa, estiquei a cena. Até sincar todo mundo tocando junto, mano. Quando eu mostrei meu brother editor, ele falou, você é doente mental, não se faz isso. E eu entrei no mundo de clipes, porque eu quis desaforadamente. Eu faço essa porra então. Tomei. Pra aprender 3D, o cara. Esse clipe é um clipe ao vivo, bem simples, tem uns 40 mil views. Eu botei no tempo o bagulho, você é louco? Eu crio clipe através do tempo, das batidas das músicas, sabe? Como, sei lá, Michel Gondry, os cineastas foda fazem, sabe? Eu gosto de arte. Pode ter clipe que não aparece a banda, mas você vê um conceito que amarra a pessoa e leva ela. A gente tem que entender nossos pontos fracos e fortes. A banda, todos os meus amigos são feios. Vamos fazer um clipe tipo do NX0. Não dá, parceiro. Só achei de Pelo amor de Deus, né? Só todo mundo ficar com o cu no microfone, porque vocês são feios. Então, a gente vai postar hoje no bagulho ruim, vamos passar um bagulho bom. Vamos mostrar o jeito que vocês são. Vamos mostrar o ponto alto. Sem egocentrismo. Vamos tentar passar uma mensagem. Hoje é audiovisual. Sabe, então eu falo com as bandas. Se você lançar seu som sozinho, sem nada, sempre pegar, engatar um conceito, é jogar fora. Hoje você tem que ser um criador de conteúdo. Eu falo isso, mas não sou. Né? Eu presto esse serviço para outras pessoas, mas para mim Você só guia. Fala o que eu falo. Eu faço uns vídeos lá, estrumba, aí fica tudo certo. Os caras me compartilhem tudo aí. Mas o do Dead Fish, quando o Dead Fish, você gravou quantos clipes com eles lá? Foi o... vamos lá. Você, 01, Bem-vindo ao Clube. Siga, foi um brother meu que fez o Lamb. Didático tem clipe também, que foi o Lamb que fez. Obrigação. Mais alguma coisa aqui? Não. O Didático não, que é... Play Center. Não é oficial, mas... É oficial, Aqui, subiram todos quando a gravou. É o Lamb que fez também. O vocal do... Desculpa. O vocal do Não Mais Volta, que fez o clipe, dirigiu. Ele foi o vocal do Churume também, que hoje é a banda que eu te mostrei.
Não, é que eu lembro que tem um. Acho que é o didático, né? Que tem um. Siga, eu acho. Não. Tem meu que filho, no final, tem meu filho lá, de um ano de idade. Que legal. Que tem uma mina que vende doce. Ah, mano, esse foi de faculdade, é urgência. É. Eu acordo na cama com uma outra mulher. O Noah é pai. Os caras querem fazer historinha, tipo, falar que eu discuto. Eu tenho uma outra esposa, eu acordo já sem camisa. Eu falo, mano, esse cara é doido. Ele é brabo, né? E eu era o cara da banda que falava isso. Mas não tá ruim, gente. A gravadora inteira assistiu esse Bem-vindo ao Clube, todo mundo em silêncio. Eu falei, dá pra cortar a história e deixar só a banda? O cara, pá! A primeira frase, dá pra cortar. O do The Silence foi pior, que a gente fez um clipe de 40 mil, uma mega produtora. Mano, eu dei todas as letras, certinho das... Velho, Matheus Verdelho no clipe, tudo. Começa com ele batendo na cara da mina, falando pra ela, acorda, acorda, em português, a banda em inglês. E aí, mano, tudo fora de nexo, assim. E ele queria botar o Matheus Verdelho de cueca qualquer jeito no clipe. Falou que tem um conceito comigo, eu falei, não importa o conceito, eu não quero um cara de cueca andando de cueca no clipe. Naquele momento. Tira a ênfase da banda. Os caras, você não vai dar vexame, não. Eu falei, joga o clipe fora. Os caras falaram, não, das imagens a gente refez. Então, assim, o cara queria fazer, sabe aquele bagulho que você fazia efeito ficar mais rápido? Sim. Ele mudou pra 200%, é 30%. Nossa. 200% é impossível do carro. Ah, agora vai dar o efeito. Eu falei, cara, você não sabe o que você tá fazendo. Aí eu fui fazer um estudo de cinema. Estudar cinema. Cara, estudar cor, estudar... Os caras não sabiam o que estavam fazendo. E estavam ganhando uma grana, um monte de gente de agência. Eu não tenho um primário. Os caras gastando 40 mil pra fazer um clipe na Tipo, modal. eu tava fazendo um composto, de tirar isso aqui da cena, de fazer... Eu falei assim, eu não sou talentoso, eu não sou muito esperto. Mas eu sou nóia, irmão. E o nóia, nesse quesito, ele passa o talentoso. Não tem. Você falando isso é engraçado porque a gente via muito clipe na MTV de bandas assim que estavam no mainstream na época, assim. E a gente achava os clipes meio nada a ver, mano. Meio bosta. Né? Tipo, meio. Não tinha, parece que não buscava a essência da banda ali. Outra coisa, clipe, pega os panoramas americanos só pra fazer, tá ligado? Pega umas composições, uns movimentos de câmera de clipes legais, escreve, edita em cima disso, sabe? A técnica você só vai descobrir quando você... Se você sabe tocar cover de 20 bandas perfeito, você vai conseguir misturar isso aí e criar uma coisa foda. Misturando tudo que você gosta. Se você não sabe nenhum, você fala, não, eu tô indo na minha arte, você não sabe nada, irmão. Você vai fazer cinema sem entender que a cor. E os caras fazem isso aqui. É muito mais grave o que eles fazem no cinema do que, tipo, em clipes, das coisas, do que. O cara não sabe a ordem de fazer as coisas, tá? Então, tipo assim, não é criatividade, irmão. Cinema, muito mais ainda. Pega o clipe da Madonna pro mais barato do mundo. No refrão vai cortar a cena. Na hora que cortou o bagulho, vai cortar a cena. Tem coisas que são regras. Você não corta o bagulho depois do negócio. Existem coisas que são criadas, mecanismos pra você ter criatividade de outras coisas. Sim. Não é opcional algumas coisas, sabe? Eu vi os clipes, por exemplo. Matei tudo aqui com a comida, velho. Mas tem mais lá. Tem mais lá. Depois a gente renova aí o pote. Pô, eu vi os clipes do Sugar Cane lá, mano, mas bem toscão, assim, pô, era muito mais legal do que os clipes, tipo, de banda grande, assim, Do NoFX, eles estão no elevador, zoando com o radinho. Sim. Aí Pô. quando eu The Knife, eu gostava de duas séries que eu fiz o primeiro clipe. True Detective e aquela alemã, mano, que os caras voltam no tempo. Eu queria usar aquela técnica de, em volta, por dentro do rosto do cara é uma paisagem, igual o True Detective, por fora é outra. Eu tive essa ideia há muito tempo. Aí saiu o Deftones, eu falei, eu tive a ideia primeiro. Mas eles não fizeram, mas eles não acertaram. O Slipknot foi lá e fez. Eles ainda não acertaram, não era isso. Eu fiz a minha. Tipo assim, é legal quando você tem uma ideia que os americanos fazem depois, porque você sabe que você tá sintonizado nas coisas certas. Sim. Um do Quiz of Stone Age também. Tinha uma pegada meio de uma perseguição que acabava de meio com as pessoas mortas e fizeram. Então é bom você começar a não pensar num clipe como um lugar pra você aparecer ou tal. Pensa numa coisa. A pessoa vai ter um segundo ali hoje. Num clipe não, eu até prefiro você pegar vários pedaços pra fazer conteúdo, né? E vai ter que impactar ela. Chocá-la da maneira... Hoje, com inteligência artificial, somando com tudo que a gente tem, dá pra fazer coisas incríveis. Tá ligado? Joguei com o Fred Krueger no meu quarto, já, de zoeira e tal. Fiz coisas incríveis. Caralho. Joguei o Fred Krueger. Fiz vídeo, parece que eu estou surfando no Havaí. Então, assim, agora a imaginação e a sua capacidade de ter senso crítico é o patamar pra você pegar uma banda independente e voar Pode no crer. pescoço dos outros, mano. Você falou esse lance de IA. O que você acha da inteligência artificial Pra na música? Tem muita gente que é contra, gente que é a favor. Você como produtor... Vou falar a verdade, então. O que você tá? acha? Que é a verdade. O que eu acho é o Verdade, seguinte. pô. Ela compõe bem melhor que todas as bandas medíocres. Tá ligado? As bandas medíocres tomam um pau dela, porque ela tem o organismo de composição igual eu demorei milhões de anos pra ter, ela tem.
ela consegue fazer uma coisa que o brasileiro também não faz muito, que é as fonéticas americanas serem usadas e ele traduzir para o português depois. Isso é legal. Mas o timbre é bom. Você já viu o timbre de pop do Suno? Várias músicas foda. Mas um pouco limitado. Eles têm só muito jargão, né? Eles não pegam ainda das grandes bandas. O sentimento humano das coisas que a gente faz imprevisíveis, eles não pegam. Mas o pop básico, bobo que toca na nossa rádio, eles já atropelaram. Mas E isso é uma coisa muito pior que vai acontecer. Existe uma inteligência que clona você falando. Eu toco a melodia no teclado e ela bota só a voz lá. Os vocalistas prego. Agora vou fazer umas melodias foda e falar que estão cantando bem. E não tão. No meu estúdio é pra quem gosta de música. Gosta de vai lá, aprende e faz. Você passou daqui para dentro, é um amor à música. E a inteligência artificial, ela é bom de você fazer isso. Pegar temas, roteiros. Eu fiz uma música meio pop. Eu falei música trap falando de Deus e música, não sei o que lá, falando de cocaína, de droga, tá ligado? Fiz ao contrário, porque o público que ouviu um trap e ouviu gosta de Deus. Não tá, só tem putaria, vai ouvir. Sim. E aí, então tem uns dólares lá no som. Mas os vocais são muito... É o pop gringo, que tipo, às vezes é melhor que várias bandas. Sim. Mas a capacidade de escrever letra também, mas não tem a sustentação dos estilos que a gente usa, a profundidade. Não chegou ainda. Não, ainda não tem. Mas atropelou os trouxa. Já tá na hora de vocês virem fazer outra coisa da vida. Vocês não sabem, já passou 20 anos, vocês não sabem cantar, tocar, já deu. Já deu, irmão. Tem que saber de tudo, mano. Nunca é tarde demais pra desistir dos seus sonhos. Eu tenho um pensamento com a IA que é meio que tipo assim, se você usar ela como uma ferramenta, tipo você... Porque assim, é o que você falou, a parada humana, ela não tem condições de reproduzir. Ela vive de referências, que é tipo assim... Mas às vezes ela faz superior, né, em várias coisas ali. Mas aí o que você faz? Humaniza? Exatamente, não. Então eu acho que é isso, é você meio que usar como um aliado, como uma ferramenta. O problema é quando o cara ele fica refém. Ele fica dependente da IA pra produzir qualquer coisa. Mano. Porque eu acho que assim, a arte fora, como você disse, é aquela coisa. Então no meu estúdio é música, mano. Tem que viver a música, tá ligado? Tá certíssimo. Mas o problema é quando tipo, o cara fala assim, eu acho que foi o Rick Rubin que falou esses dias. Ele falou uma parada que tipo assim, não, a IA tá democratizando, é igual o punk quando saiu, que tipo assim... Okay, mas aí tem um problema, isso é legal, mas pra você criar ideias e compor, eu acho perfeito. Agora, você ser um vocalista, você colocar a tua própria voz e mandar ela cantar no teu lugar pra você fingir que é bom, aí é escroto. Aí é roubar, né? É playback, mas é bosta. É isso que eu ia falar agora, tipo, é igual aquelas bandas que vai, mete o playback, tipo, beleza, tá ótimo. Eu peguei o Suno, fui fazer uma música nele, aí eu usei a letra, o prompt da música é a letra dela. Tipo assim, isso aqui é uma música de hardcore violentíssima, e que nessa parte vem um breakdown, e aí começa a vir um vocal melódico, e a coisa vai acontecendo na letra, e o cara vai cantando isso na letra. Eu falei, caralho, que bagulho louco. A música fica meio ela contando o que vai acontecer, sabe? O prompt vai contando a história, agora é um beatdown, e agora vai entrar um vocal... Então assim, você começa a falar, caralho, que louco, ela começou a amarrar de uma forma que eu comecei a puxar o grau. Até onde ela vai? Vamos espremer, vamos ver se ela começa a fazer compassos quebrados. Ela tem um pouco de dificuldade de entender alguns subgêneros do rock, mas eu acho muito avançado o que tá acontecendo. Você acha que daqui uns 5, 6 anos, assim, como é que você imagina o Suno daqui 5, 6, 7 anos? Eu imagino que daqui a pouco você não vai assistir filme com os outros atores e ouvir música de outras coisas. Você vai criar eu quero um filme meu criado dessa forma. Eu quero estar fazendo uma música que seja desse estilo. Eu tava brisando aqui uma vez, eu falei, mano, pô, imagina, tipo, porra, o cara vai lá, ele não vai precisar mais de ter um artista, ele pode estar criando a música que ele quer ouvir. Ele não tá criando nada, irmão. Não, vamos falar a verdade. Assim, Se ela criou toda a harmonização, toda a estética boa, positiva, tudo que criou, você não fez nada. Cada vez o ser humano vai fazer menos. Porque uma coisa que eu noto na música é o seguinte: quanto menos o cara faz, igual, por exemplo, que é um beat e um bagulho cantando, que o autotune inventou a linha de vocal pro cara. O que eu tô fazendo a música? Você não tá. Não, isso não. Você tá brincando de videogame e achando que é alguma coisa. Olha eu fazendo aqui, que legal, galera, mas não é. Não, o hóspede, tô falando no sentido assim do lance do. Não um músico. Se ela fazer música foda, emocionante, eu acho que se ela despertar essa emoção nela, ela mata a gente antes. Vai virar o... Skynet lá do... Tinha uma que acertou, acho que um general nos Estados Unidos, não sei se foi isso, que ela tava procurando a coisa mais perigosa dali. Chegou um momento e falou, o cara tá querendo fazer assim, tipo assim. A nossa sorte é que ela não tem emoção, porque a partir do momento que ela entender, por que ela não transgride isso na música? É muito top. É melhor que várias bandas mesmo, infelizmente. Tá ligado? Mas assim, enquanto ela não sentir algumas coisas, ela não vai conseguir acessar um vocal mais ríspido, menos agradável, que causa uma emoção. E se ela começar a ter emoção,
a gente vai tomar no cu, porque o ser humano é foda, vão tomar tiro na Vai ter cara. a vibe positiva da humanidade vai querer acabar com tudo. É. Então, eu falo mais no sentido de, tipo assim, um mero mortal, um cara que não seja músico, mas um cara Vai que... fazer outra coisa, irmão. Ouve o som aí, ouve as Não, eu bandas. tô falando do futuro, assim, o cara pode, porque eu tava brisando, eu falei, mano, o cara vai lá no ChatGPT e fala assim, escreve uma letra sobre tal coisa, aí escreve a Foi letra... tipo, uma coisa viral, legal, É. engraçado, uma diversão. Muito bom, Enfim, muito bom. É. Mas não dá pra você se nomear um artista, um não, compositor. isso não, jamais. Eu acho que ela é compositora. E se alguém gravasse com a voz de inteligência artificial, o cara canta malzão, tá? Tipo, canta desafinado. Ser um bagulho colocado lá explicando o que tá acontecendo. Sabe, uma marca. Ó, essa vocal não foi realizada por humano. Tipo, Você quer fingir que é e não é, então vai passar vergonha. Uma verificação. Eu gosto de fazer o surdo pra ter ideias rápidas de coisas assim, ó. Quero fazer uma música pop assim, tal. Eu faço umas 6, eu falo, esse clima é um clima que eu quero. Como se uma música. Mas esse negócio de fazer as músicas gospel, trap, foi demais, mano. Você vê, eu tava acostumado a produzir as bandas, foi um choque. Falei, mano, só que você não perderia. Ela te faz em 1 minuto, você não vai perder o tempo produzindo, ensinando todo mundo a tocar, fazer beat, letra, de fazer uma brincadeira. Então isso é muito legal. Mas eu Acho que fazer músicas, as pessoas acho que vão ser mais criativas de criarem suas próprias versões de músicas de bandas que elas gostavam. Pô, eu queria fazer uma música no FX que eles não fazem mais. Será que eu não consigo resgatar isso? E assim, cada um ser fã de um próprio aquele tipo de música. Assim. Mas você acha que não pode rolar um boicote também? Por que eu tô te falando? Porque teve um filme que Não. saiu na Eles vão Netflix no ano fingir que- passado. Aquele filme um filme de terror, não sei se você assistiu, que fica num programa de TV. Qual que é o nome, querido? É, entrevista com o diabo. Entrevista com o Diabo, vocês viram? É um filme de terror. E o que aconteceu? Ali teve um momento que os caras usaram IA. Uhum. E lá fora, quando saiu, os caras descobriram, a galera que assistiu meteu o pau, tá ligado? Tanto que os caras tiveram, e a galera meio que queria boicotar o filme, não assistir por causa... Aí os caras tiveram que dar uma explicação. Não usamos em tu, só usamos ali num certo momento e tal. Como não? Então, Super Premiere tem. tipo, será que talvez na música também não pode rolar isso? Tipo, porra, os caras estão usando Eu IA acho aqui, que não. aí é foda, não sei o quê. Que nem você falou, Ah. pode vir aquele lance de uma verificação, né? Acho Mas que a música- também Ó, que já vem... um músico do ator. Um músico é uma parada emocional que você cria e transmite sentimento. Um filme é só os caras mentindo, Uhum. fingindo ser outra pessoa. Hollywood é caríssimo, as câmeras, os movimentos de câmera ultra caro. Sabe, você tem uma textura foda, o brasileiro tá sempre perdendo, sempre tomando pau. Com IA a gente não vai. A gente consegue fazer uma ideia Hollywood. Eu acho isso no vídeo a coisa mais surreal foda que tem. Dá pra gente fazer um Transformers, nossa. Com os créditos certos, tá ligado? Então isso eu acho foda. Porque a criatividade inteira tá na tua mão. Apenas a estética na mão dela. Na música dá medo, pois a composição tá sendo criada por um robô e você está aprendendo com ele. Ali não, eu sei tudo de cinema. Então fazer uma cena em movimento foda, com a cor de um clipe, com toda a coloração, a paleta de cor correta, tudo. Se você for um cara monstro, você vai conseguir criar, senão não. Mas lá a gente tá fazendo. Tem um segredo aí, tem músicas novas da Aditivo surgindo. E tem uma trama que eu não ainda. Quando vai sair isso? Vai... Umas duas. Daqui Não, semana. não dá pra ver. Não, tá em cima demais. Quando eu entrei no Aditivo, eu contei no outro podcast antes de falar tudo meu. Mas ia dar tempo. Então, assim, o cinema eu acho que vai ser desbravador para bandas pequenas serem ídolos, criarem algo surreal, de acordo com a sua imaginação. É sua imaginação. Se você não tem noção de movimento de câmera, sabe, de composição, de formato, você não vai fazer nada. O embrião é o mais importante. Pode crer. Mas você acha que com o tempo, assim, Não vai ter não todo- vai ter mais... Ninguém vai mais se impressionar? Coisas muito bem Não, feitas? Assim, ó, ele é tão bem feito ou mal feito quanto um super filme de Hollywood. A inteligência artificial pode ser totalmente um filme cult tosco. Isso que é o legal dela. E o Mas você pode atingir o Hollywood. Eu já acho filme assim, fake, os de 3D. Tá ligado? Se não tem um. Tem dois tipos de coisa. Ou você faz um objeto 3D e ilumina em 3D, que pra mim sempre tem um aspecto fake. Ou você faz o compositing, que é que a gente tá aqui nessa sala. Aqui tem um pano verde. Ali a gente vai desenhar no Photoshop em várias cidades, que é real. Como é fotos, é um efeito especial que se torna algo que não é. Dá pra perceber. A inteligência artificial vai fazer algo real. Porque ela faz coisas toscas. Eu filmo no meu celular aqui e boto uma pessoa aqui do meu lado. Então, no cinema, acho que a maior revolução criativa vem da IA no cinema. A maior. Aí se você for ver, assim, que você pega os Vingadores, é tudo gravado com chroma key, né? Pensa numa coisa, filme é uma invenção. Totalmente. Não tem nada além de pessoas mentindo e fingindo ser outra. Com muito dinheiro envolvido. Né? E robôs e tal. Agora nós tem, tio. Foda-se. Vamos fazer os melhores clipes, então qual a desculpa agora? Isso é verdade. Verdade. Mas, que nem você falou desse lance de pô, o jogo...
pô, o cara gasta maior grana pra fazer um clipe, aí o diretor é um cara que, pô, às vezes você olha lá, o cara não manja nada. Como o mundo Você acha brasileiro. que, pô, era muito dinheiro gasto com esses caras, que acho que dava pra fazer muito Claro mais que não. coisa legal? Claro que não. Quando um cara deu 50 mil pro Brasil produzir ele no Midas, ele tocou uma vez na rádio, eu falei, com 50 mil eu te botava em todos os festivais do Brasil, você é louco? Uhum. As pessoas são perdidas. Um pouco. Cara, falando de filme e cinema, tem algum diretor, só pegar esse gancho, tem algum diretor que você admira, que você Muito. gosta pra caralho, assim? Spike Jonze, Michel Gondry e Gaspar Noé. O filme Enter the Void mudou minha vida completamente. Esse eu acho que eu nunca Eu assisti esse filme e fiquei 4 anos sem usar droga. Sem ninguém falar nada. Nada. Qual o nome do filme? Eu assisti Enter the Void. Eu assisti o filme, acabou, eu falei. Não, foi algo chocante, né, meu? Eu tenho uma visão meio espírita, meio da vida. Esse cara é muito brabo, muito brabo. Ele fez Irreversível também. Anota aí, Kildo, qual que é o nome do Irreversível outro? é violentíssimo. Não, esse filme é mó brisa, porque, tipo, esse filme, ele De trás é. pra frente. Ele é todo contado a história dele, do contrário. final pro começo, tá Uhum. ligado? E tem uma Isso. cena que é. Ah, nossa. Tem. Enter the Void é mais chocante. E assim, ó. Eu tava na Bahia, eu sou amigo do Raul Machado, um dos maiores diretores aí, graças a Deus. Aquele meu mestre, que meu gravou os produtor. Raimundos também. Ele me vários ligou todos, Plant Ramp, trabalhou com os caras do. Mano, até o Rage da Machine lá, ele é amigo do Spike Jonze, amigo pessoal. Ele me ligou, tava na Bahia lá, ele falou: tô com o Spike Jonze aqui do meu lado pra gente assistir o filme, você vai vir encontrar a gente? Eu falei: mano, esse cara é brabo, esse argentino, mano. Como ele consegue te entrar, não é a tecnologia, não é efeito especial, mas os movimentos de câmera assim, preso na cabeça do cara. Cara, o bagulho muda a sua vida, sensorial. Pra mim é isso que você tá falando. A coisa super produzida, paia. Aquele filme que mostra as sensações humanas, com uma puta câmera te jogando lá pra dentro, é como eu quero os meus clipes. É algo surreal. Michel Gondry, tudo baseado em trilha sonora. As trilhas dele, como ele fez o Outstrap, os clipes, tudo baseado na emoção. Esses caras são além. Você vê que eles são bons pra caralho, mas eles usam super técnicas de Hollywood. Eles usam técnicas mais artísticas e de emocionais. Aquele filme Dogville, que é só num palco. Quando eu fui ver, eu falei, não vou aguentar 5 minutos. 10 minutos depois você esqueceu que é um palco, mano. Então aí, eu sou a favor hoje da arte que muda o seu coração. Que te faz brecar. Quando você usa como funk, trap, muita batida desse jeito, ela é meio primata. Que disse, você tem um pensamento coletivo a partir dela, te dá uma hipnose. Então você vê filmes e coisas que te abrem outras leques. Eu acho que a função mais importante da arte é a mais deixada de lado. Pra ser hit e ser sucesso. Sucesso, hit, esse bagulho. Pra mim, falta mano, autoestima. Papel é papel, irmão. Tempo não volta. Você assistir arte boa, consumir isso o tempo inteiro, isso são pra mim causas mudanças. Então eu sou bem, hoje, preservado com a música. Quer fazer um hit? Não faz. É isso, você vai ser feliz? É isso que você ama, sabe fazer isso bem feito? Qualquer que você olha no espelho todo dia faz. Você é o cara pra fazer o pop, irmão. Você é o bagulho. Agora você vai pegar outro cara pra fingir que é o que não é. E esse lance aí que você falou de fingir, de fingir que é, mas não é. Você acha que tem muita banda que se olha, se você putz, essa banda deve ter acabado? Vou falar uma história então. Agora! Pelanza tava tocando, eu ia tocar com o Strike depois. E a namorada dele do meu lado, eu falei, já tá acabando? Ela, mas uns 15 minutos. Eu falei, não falei o show não, eu falei a banda. Acho que podia ser papas na língua, né, velho? Vai demorar muito pra acabar? Uns 15 minutos de show, eu não falei do show, eu falei da banda. Porra. Falei errado? Será? Não, porque. Os fãs do moleque já cresceu, eu tô ouvindo Charlie Brown, irmão. Já acabou, já era. Depois que eu ouvi, não tem como voltar, tá ligado? Tem coisa que você não cruza de volta. Não, é porque tem bandas que você olha e você fala assim, caramba, né, mano? Já fez. Que nem Plant Ramp, você pega. Plant Ramp foi lá, mano, fez tudo que se fazer, chegou e falou assim, mano, beleza, vou acabar, acabou. Esse último CD. Mas tem banda que parece que discrepante. Esse último CD você já viu. Não é mais. Cadê a energia do bagulho, a agressividade do hardcore, hip hop e raga? Não, é algo muito mais. Assim, eu não gosto muito dessas setinhas políticas em música, porque pra mim, eu com 14 anos ia no ABC, os caras queriam matar os meus amigos, eu tinha que fugir pela caçamba pra não apanhar, tá ligado? Então, o fascista é meu inimigo. De tiro. Não tem ideal político em volta disso. É matar, fugir do ônibus os caras. Então é algo além dos apontamentos políticos. Eles são meus inimigos, mano. Que eles mataram as pessoas que eu gostava e espancavam as pessoas. Não tem diálogo. Então acho que assim, o Plant Ramp não precisava falar isso, mano. Sabe? Eu acho que vamos fazer coisas mais diferentes.
Fica pra fazer uma lei que você vai matar todos os políticos? Tô dentro. Vamos todo brasileiro votar em outros candidatos e tirar todo mundo que tá lá dentro. Aí nós é foda, mas vai ficar dividido. Cara, tipo assim, eu odiei político todos, sempre. Eu sou anarquista, eu só venho de rock pesado, tá ligado? Você vai na galeria com a camisa de uma banda, você não sabe o nome dos integrantes, os caras rasgavam sua camisa e arrancavam fora. E tinha que ser assim, não. Senão ninguém tem... Entendeu? A gente odiava todos, por quê? São todos ladrões numa máquina de roubo. Sim, e eu Caralho. também, eu cresci assim, irmão. E às vezes eu vejo Um bandas que a gente americano gostava. fazendo arma pra falar pro outro que ele dá liberdade. Mano, tira no seu cu, mano. Tá tirando. Então, hóspede, é o mesmo pensamento também, sempre odiei, até hoje odeio todos os políticos, mano. E eu Sim. vejo bandas que a gente gostava lá no passado e às vezes defendendo Defendendo certos... A e B. Mas, Foda-se. eu acho... Tá eu tudo falei, errado. mano, é Todos tudo, eles todos ladrão. são filha da Todos puta, esse cara. sistema a é gente ladrão. vem desse lance do... O ladrão eu acho um é, horrível. você tem, puta, a mulher com bolsa da Gucci de 30 mil, enquanto tem uma família sem casa, isso é absurdo, não dá pra existir. E o outro, somos todos iguais, mas o partido tem tudo, não tem nada. Anarquista, irmão. Todo mundo, consciência espiritual, inteligência, não dá. Profissionalismo e um ser humano cuida do outro. Eu não quero obedecer ninguém desse cara. Ladrão. Todos ladrões. E o pior não é o presidente. Dá pra te mandar a corda inteira embora. Pega, vota em qualquer um que nunca foi lá. Ah, mas ele é bom ou não? Não interessa, mas quem manda é nós. O brasileiro tá fragmentado, fraco, controlado. A gente podia mandar todos embora. Imagina todos os ladrões mandavam embora. Sim, cara. Só vai entrar quem nunca entrou aqui dentro. Que a gente prova o quê? Que a gente se une e mata e tira vocês. Não ficar defendendo gangue. Desculpa, mano, música não é isso. Eu podia ser muito bem, colocar... Eu fui, tipo, totalmente declarado de esquerda a vida inteira, moleque. Hoje, eu acho ladrão. A direita tem boi. Mas assim, também, não é nada disso. Porra, nenhum sociólogo fez um sistema melhor na humanidade esse tempo todo. Vai tomar no cu, cara. Tudo comprado, irmão. Tira. Sem ideia. Mas falando ali da música ali, eu acho assim, porque às vezes... Nossa, eu conversei de tudo, tô falante. Não, porque, mano, o lance tipo de banda, pô, mas será que a banda não tem uma data de validade? Porque às vezes, mano, não tem mais o que a banda fazer. Se Tipo fizer assim, um disco pior que o outro, para. Tempo. Se fizer mais um, para de vez. E fica com coisa boa. Pra quê, mano? Porque parece que tem bandas que ficam insistindo. Você fala assim, gente, parou, já deu a cota, não é mais a mesma Sim. coisa, não é mais isso. Sabe? Sim. E- Iludido. Uhum. Falaram tanto que o cara era bom, que ele era maravilhoso, que ele era importante, que ele era foda, que ele acreditou. Mano, você que viveu muito desse lance do meio do rock, do hardcore, do underground, mano, tinha muito isso de ego em cima, mano. Ego, tipo, o nego fez porra nenhuma e já acha que tá lá. Eu mesmo sou de ego com uma ignorância absoluta a respeito do que tá acontecendo. Acho que caiu do céu um talento, eu fui talentoso e meu santo pegou e falou, irmão, o cara gravou, fez suas melodias, colocou... Tem coisa que não é melhor explicar, parece um sonho de criança viver numa fantasia, sabe? Sim. Mas eu acho que hoje tem muito mais ego e muito pouco trabalho. Poucas bandas expressivas, poucas letras com sentimentos verdadeiros, uma frase feita pra agradar os outros, A ou B. É muita rivalidade. Eu entrei no Worst, por exemplo. Os caras faziam as letras, eu falei, mocinho, essa letra tá muito boba, mano. Ficar batendo nos outros. Fiz uma letra no Worst, chama Born in the Third World, Nascido no Terceiro Mundo. Aqui é um lugar, tá ligado, que você não viu nem a superfície. Aqui o honesto tem que estar dando soco pra trás pra sobreviver. Aqui é o lugar onde os vilões, os mais filhos da puta, é o que manda. Eu falei, essa é a nossa realidade. Quero fazer uma letra que não seja sobre socar a cara de alguém. Mas como viver nesse lugar violento, tem que fazer você também ser guerreiro, também ter sua esperteza. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar de temas que eles causem, às vezes, revolta, mas não violência. Acho que a música, ela também é feita de um videogame, às vezes, de matar zumbi, ou de um filme de terror. Se você quer entrar nesse clima, cara, lógico, faz uma música sobre matar Jesus, igual o Slayer. Mas é porque você não vai fazer... O que você quer? Um pônei? Uma letra de pônei no show do Worship? Não dá, mano. Então, assim, é uma forma de extravasar. A não ser que você incite algo diretamente escroto. E eu deixa eu te falar, e hoje, mano? Como que tá? Eu vi que você tava produzindo aquele som que você fez. Foi Sim, isso, sim. você mostrou o que tá rolando, o que você tá fazendo agora. O Additive novo, né? A gente voltou, assim, com uma composições nova, com um álbum bem reformulado. O baixista do Under the Knife, que é um monstrão, tá tocando com a gente também. Puta que foda, cara. E a gente pegou assim, na verdade, assim, foi uma coisa muito louca, que o som tava acabando, eu acabei entrando, eu tinha um material antigo, um material meio novo, e tipo assim, eu tive que transformar tudo, fazer uma salada e mudar um pouco o estilo. Eu tinha algumas músicas mais que eu tava fazendo com outra formação, que não era muito mais minha pegada de arranjo, então às vezes pode se encaixar, né? A gente fez um mutirão pra fazer em 2 meses as 8 músicas do Additive. Pode ver. E, cara, assim, tipo, eu fiz os meus melhores riffs de guitarra, de hardcore melódico. Tipo, numa música que chama Medo e Delírio ali.
é como se fosse um solo a música inteira, mas subliminar. Assim, muito... A gente fez mais voltado pro primeiro disco, lembra muita coisa do Reverso, do Cancer Overdrive, mas com uma postura de vocal e de letra muito mais agressiva, muito mais indigesta, tá ligado? O Sandro tá cantando pra caramba, muito, Você muito viu a bem. evolução dele desde o primeiro álbum, né? Vi. Ah, no primeiro, pra mim, ele já tá Pe- chegando numas notas. Mas o primeiro tinha autotune, hoje eu tenho um pouco de autotune. Eu tenho vontade de abrir no Moisés, afinar no autotune e devolver. Tá ligado? Tipo, o primeiro CD pra ficar bonitãozinho assim. Aham, Ou fazer uma... Você não falta o que fazer, né? Não vou buscar não. pode crer. O do Additive, qual CD você gravou? Os 3 primeiros, você que gravou? O primeiro é meu, o segundo eu saí na metade. Então tem várias músicas que eu tô tocando guitarra antes de ter composto. Ignição, eu voltei com a maior parte da... A ignição, você já volta. Ah, entendi. Aí teve um que foi com o meu amigo que eu passei pra ele a guitarra, o Pablo, lá do Sul, que foi o Adrenalina. Eu gosto muito desse álbum. É um álbum que eu não fiz e gosto muito. É difícil uma pessoa pegar uma banda que eu fiz e fazer um álbum que eu não tô e ficar bom. Eles apavoraram. Ficou muito boas as músicas. E aí veio essa outra formação antes da minha, que é do DVD, que eu participei. E aí o cara é um tipo um virtuosão da guitarra lá. Quando eu fui ver os arranjos que ele fez pro disco do Aditivo, eu falei, não é hard rock. É errado. Entendeu? Tipo, eu quis refazer o EP, porque a estética é totalmente equivocada. Então, assim, ficar punhetando, não adianta. Não vai fazer o bagulho ficar bom, mano. É que tem muito isso, né? Os caras gostam de botar muita coisa numa coisa que não é necessário, portanto, né? Também acho. Foi que vai e volta daquilo que a gente conversou no começo, né? De ficar punhetando ali. E você querendo aparecer, irmão, ninguém tá ouvindo o bagulho agora, irmão, cara. Sei lá, eu tô fazendo meu solo. Quando você vai lá depois do bagulho, o cara com o solo vibrou, outro cara que faz o solo, ninguém sabia quem era. Irmão, Pode crer. o guitarrista do Foo Fighters, ele era do Noel Foranei. Sim. E antes ele veio com o Lego Egon aqui, porque o grandão, ele esfaqueou a mulher 2 dias antes do show. Eu fiquei brother dele, do cara do Noel. O que fez aqui? Não, não. Ah, tá. Veio o cara desse cara do Noise, ele veio fazer um show com o Lego Egon de ele chama Chris, mas ele chama Jake Jackson naquela época, o nome dele. E aí a gente fala, por isso aqui é direto. Ele, pô, entrei pro Foo Fighters. Eu falei, que bosta, hein? O Noise é bem melhor. Entrei pro Foo Fighters, irmão. Eu falei, bela merda, irmão. Pô, fica no Noise. O hóspede ali do Reverso, Crescer e Aceitar, o riff Não, é do Sandro, é linda essa música. E no fim nada pra nós. Fala de droga. Qual Não fala que- de Ó, mulher, já não vou- fala de amor. Ela fala sobre drogas, No fim dependência nada em pra drogas. nós. Você Qual acaba música? Diante uns dos minutos seus de mentira. Minhas Mentira. frustrações mesmo. Nada. Eu acabo com você, eu acabo em você. No fim, nada é pra nós. nós. Você vai ver sobre dependência em droga. Qual música é o. No fim nada pra nós. Sendo segundo CD. genial. Teve uma música que o Sandro fez pra mim de raiva, pra pisinhar, chama Igual a Você. É desse álbum? E eu não sabia, ele falou, vou te confessar. Eu falei, eu amo essa música. Que da hora, que é isso mesmo? Tava brabinho? Que bonito, irmão. Que da hora. Parasita eu fiz pro Rodrigo, Parasita Pouco apelado. do Aditivo. do Medellín. Do Medellín. E o Badawi tinha uma raiva ali contida com o Ora, então a gente... Da arte, mano, passou. Momentos. É momento. né? Cara, faz emoção vibrar e fazer efeito, usar ela. Aquilo que você tá. A música. O álbum da banda é o retrato daquilo que a banda tá vivendo, dos sentimentos que a banda tá tendo ali, né? Às vezes, tudo bem, pode passar um ano, não significar mais. Não ser mais a mesma coisa que você sente ali, mas é o retrato é o retrato do momento. No momento, né? Do momento. Um momento só. Quando eu ouço merda, penso nisso. Muito, Mozinho, te amo. Obrigado pelo presente, o disco Dead Fish, mano, original, 01, edição especial, feita pra mim e me mandou. Perguntou se vocês não autorizaram, eu não lanço. Eu falei, não autorizo. Ele falou, não, eu falei, mentira. E aí foi lá, botou, sabe, recordação. Ah, você não vendeu não, tá aí. Eu falei, tá aí, tá aí. Ele falou, tá aí mesmo. Eu falei, não, botei um pôster aqui, já vendi faz tempo, né? Tá louco? Peguei 300 conto nesse disco raro. Eu botei só um cartaz aqui na frente pra não ver que eu tinha dado presente. Não vendeu mesmo. Ele é um pôster, irmão. Eu vendi no primeiro dia. Você é bobo, não tem nem tocar disco, mano. A formação dessa, agora da Aditivo, a nova, Eu, Sandro, tiramos o Monstrinho que saiu da bateria, né? Super ocupado no Oxo. Tem um batera novo, que é meu amigo de Caraguá, um cara tipo, genial em marketing e tudo. E o baixista melhor do mundo, Renatinho, É o que toca com você. que toca no- com o Under the Knife. Esse é... A gente tava ouvindo uma música sua lá que você colocou, mano. Tem uma parte que, mano, é o solo de baixo. É isso aí. É o solo de baixo. Fica solo. tipo a guitarra falei, ali levando e Não, o solo eu de falei, baixo. vamos fazer um solo? Eu falei, faz você. Eu achei tão legal, mano, quando tem um solo de baixo. Não, mano, esse disco, o baixo é muito absurdo. O Renatinho, pra mim, é um dos caras mais
assim, criativo. Tem uma guitarra solando pra caralho, o espaço que tiver, ele vai botar uma nota fodida no baixo. Então, ele toca desde todos os ranges, já todos os olhos. Tem uma variedade muito de gama de coisa. Tocar com o cara foi sensacional. Quando eu montei o Under com ele, tava totalmente virado, despreparado, mano, louco no ápice da revolta humana, louco, e o Renatinho comigo lá, ele é careta totalmente. Eu amo as músicas, hóspede e tal. E ele me motivou. Eu escrevi as músicas, mas o direito autoral é meu e dele. Porque se ele não tivesse do meu lado, ali, nada daquilo teria acontecido. Então uma música, ideias da minha cabeça. O cara tava lá todo dia, ele me motivando a fazer, é dele. Ponto. Sim. Eu dei música pro Dead Fish, que às vezes que não é direito autoral, porque eu não vou fazer isso com o cara que tá apoiando. Quando eu falei, entra no Additive, ele já tirou todas as músicas da banda, mano. Tá ligado? Eu conheci ele assim, ó, tava tocando com o André Knife, o baixista tá dando mesmo mole pelo banheiro, ele falou, posso tocar aí? Eu falei, você sabe as músicas? Eu sei todas. Tipo, o cara é uma máquina. Continua do banheiro. Sabe tudo, sabe as bateras. Ele gravou a batera daquele cover do High Screaming que você falou. Ele que tá tocando batera. Ele não sabe tocar batera, mas ele decorou tanto as viradas. Foi muito mais legal filmar com ele, por esse quesito. Esse é um cara que eu admiro muito, cabeça boa. Ele tá dominando a inteligência artificial, essa parte gráfica aí. E vai ser uma soma pra banda absurda. É um dos melhores baixistas pra mim, mano. Que tem. E de hardcore. tá quantos por cento pronto? O Additive? O novo do Additive. Uns 80. Quando falou 80, tá 2. Teve uma... Os caras da gravadora, vocês têm... Quantas músicas você tem? Até umas A 10. música do Escurinha pela Luciana Gimenez, tinha um negócio lá, tá pronto o bagulho. Já falei, mano, pronto. Tá pronto. Eu não tinha nem composto a música, começado a inventar ela. E faltava 4 horas pra ter que estar pronta. Ela não existia. E aí? Fez, ué. Quanto tempo demorou pra fazer uma música? Tava na mente, sabe? Se eu não gosto da pressão, né? Tá quase pronto. Não, o Additive tá bem adiantado. Bem. Pode crer. Aí, bem editado, mas depois mixagem, masterização, você Tudo mesmo vai bem. fazer? Já faço fazendo, já chego Deixa eu te fazendo. perguntar, o Hóspede, por que, mano, a maioria das bandas aqui gosta de mandar som pra fora pra mixar? Pra masterizar, desculpa. Cara, Você acha que a gente não tem produtores que conseguem fazer esse trampo aqui da hora, foda? eu aprendi com a Dedo d'Água, eu só mixo masterizando o meu próprio trabalho. Por quê? É uma coisa muito... Hoje em dia, um masterizador sozinho é complicado. Eu produzia no Norcal uma época uma banda, eles quiseram masterizar lá no dos Beatles lá, como é que chama mesmo? Abbey Road. Tá, aí eu falei, vou fazer uma master pra vocês também, pra vocês levarem de referência. Eles ficaram com a minha. Porque o Abbey Road tava fazendo tudo em atacado. Entendeu? Não fez... Eu quando tô mixando, aí o cara fala, a guitarra tá baixa. Se eu aumento a guitarra e masterizo, a guitarra voa muito mais pra cima. Então eu tava masterizando toda hora e tirando uma pré-masterização aí naquele momento, você deixa a música mixada melhor. Porque quando você mixa e depois masteriza, os volumes mudam. As coisas mudam. E masterização hoje é um trabalho que assim, até IA faz e tal. Né? Só pra avisar, masterização significa você regular os volumes na hora da final, né? E eu vou falar uma coisa que eu descobri muito importante. Além disso, ela dá punch na música, ela dá característica, ela dá brilho. A gente foi mixar o primeiro ZL1 lá com o Ryan Green. Eu não gostei muito da mix quando eu vi. Achei fraca. Pelo que eu vi do NoFX, das coisas, que ele falava que não gostava daquilo mais. Quando o cara masterizou, o outro brother, o disco magrinho, meio xoxinho do Ryan Green se transformou. Então tem masterizadores que são salvadores e reparadores de música. Eu prefiro fazer o trabalho completo, pra não ouvir completo. Tá? Você masterizei muitos anos. Então, eu trabalho como no estúdio antigo com o meu. Tem um Pro Tools lá, mas todas são canais da mesa como se fosse CSL, e cada um é micro como se fosse um circuito diferente do outro, e pra soma deles dá diferente. A masterização em vários canais. Eu uso o que eu aprendi no analógico, eu reproduzo como os grandes produtores, do mesmo jeito no digital hoje. E isso é satisfatório demais pela velocidade que você se lida com criatividade. Vamos gravar que tá com ampli. Não, você vai gravar com linha. Porque você fazer a melhor execução, terminei a sua execução, eu posso ficar 18 horas no ampli, timbrando ele. Do que, entendeu? É criar a música, pegar o artista pra fazer a parte criativa a mais rápida possível, não ter tecnicalidades demais. O som vem mais... É muito mais artístico, muito mais foda, é poderoso pra música, tá ligado? Então eu gravo em linha, com um simulador. Tá gravado uma performance foda, vai pra casa. Eu fico aqui timbrando. Se eu quiser mudar de amplo, eu mudo. Então, assim, tirar o cara daquele lance de ficar num lugar tenso e tal, e mais usar a criatividade e o embalo bom. Eu sou um cara que me responsabilizo quando uma banda entrar lá, que vai ficar bom. Então, assim, eu quero que as pessoas tenham a experiência completa. Desde o aprendizado correto, do que é defeito.
Porque aqui no Brasil tem muita apagação de pau pra artistas grandes ego. Então o cara fica, aí, é maravilhoso. Não é, tá tudo errado, mano. Fonética errada e tal. E ninguém corrige ninguém. E fica essa merda, sabe? E ficar jogando. E quando você corrige o cara lá no começo, agora tem um cara que comecei a ensinar, ó, do Sunset, o meu brother Henrique. Comecei a fazer as linhas pra ele e tal. Daí chegou num dia, ele meteu uma linha, ele falou, tô estudando o que você tá falando. Eu falei, eu tô vendo, irmão. E sabe quando você vê o cara voando na linha assim, você fala, caralho, que coisa linda, mano. Ouvir a música que você não fez, ela é muito foda. Eu não tenho esse ego, não. Quando você ouve algo extraordinário que outra pessoa fez, é algo que não é seu, que você não conseguiria, sabe? Então, quando eu vi o cara cantando, usando aquilo, deu uma alegria, velho. Porque a letra era política, ele gostava muito de letra política, tipo o Rodrigo. E ele escrevia antes muito. Eu falei, não, ela vai ser foda a letra, quando você tiver a emoção dela e essa mensagem política vai chegar. Eles fizeram uma música sobre o autismo, sobre a minha convivência com meu filho, do que eles viram lá em casa, mano. Pode crer. E demais o que os caras falaram, como se fosse a linguagem do autista falando. E eles viram eu falando com meu filho, nós dois, ele pra sempre juntos. E eles colocaram na música pra sempre juntos. Tipo, foi uma coisa muito bonita de ver. Te emocionou? Cara, me emocionou demais. Demais de chorar. Porque eu não fiz a música pra eles, eu fiz a letra pra eles. Eles mostraram o que eles identificaram da nossa história. E eu cantei o backing vocal, o cara participei. E foi o cara que eu tava treinando no vocal. Eu falei, aí, tá ligado? Você dá técnica pra um cara comprometido, com boas ideias, inteligente, que não liga pra quantas palmas dizer quantas pessoas vão ouvir o que ele tá fazendo a princípio. Porque você pegar pessoas com um senso crítico absurdo é o mais importante no começo, fazendo algo que emociona um cara de 45 anos, cara. Porra, foda, hein? Tá ligado? Verdadeiro, com técnica. O meu brother quer fazer street punk. Eu tô ensinando ele no teclado as melodias de street punk, do Dropkick Murphys e tudo. Você vai cantar. Seu drive não vai fugir, sua voz de bêbado tá aí. Mas suas notas vão ficar certas, mano. Então assim, eu não economizo o trabalho. Eu não cobro por hora, irmão. Eu sou um patrono do bagulho. Até eu morrer aqui, quem quiser, vem que tem conhecimento. Quer bater na palma na minha casa? Quer gravar? Não tem jeito. Fui buscar uma banda que eu achei em Goiânia. Desculpa, Tocantins. Maravilhosa mesmo. Def. Os moleques que era guardador de saquinho de supermercado. Moraram na minha casa, eu dei um disco pra eles com 16 anos, virou nota 10 na Rock Brigade. E os caras, por quê? Eu falei, é foda, mano. Eu queria fazer isso uma vez pra alguém. Quando eu tava lá em Caraguatatuba, será que ninguém vai me sacar? Falei, eles eram a banda, sabe, dos moleques mais humildes? Eu falei, vocês são melhores que os caras. Os caras, não, a gente paga a edição. Eu falei, não tô falando nada disso. Eu vim trazer uma banda, uma missão, de pegar uns caras que eles estão socados pela vida, arrebentados, e falar, não, eu tô aqui, e eu sei que vocês estão falando. Como é que você sabe? Porque eu vi vocês tocando, irmão. E aí o cara... eu não quero mais cara, eu não quero de mais nome. Ele viu que a gente é alguma coisa. Eu vi mesmo. Esse cara era. O Elcio, você falou do lance da música, né? Que o cara fez pra você, com o lance com seu filho, sobre autismo. Nossa, louco. Cara, se você quiser falar, como que é esse corre todo que você faz com seu filho, né? É uma coisa muito louca. Cara, assim, eu sou pai solteiro, né? A mãe dele abandonou ele quando ele tinha 2 anos de idade. Fugiu, nunca mais voltou. Nunca mais. Tipo, Não tem contato até hoje? Ela mudou de nome. Quando ele tinha 16 anos e começou a me cobrar da mãe dele, por ele ter sido rejeitado, eu falei, que foda-se. Eu falei que ela morreu pra ele, procurando ele, amando ele, em busca dele todo dia, teve problemas. Porque eu queria pelo menos um filho feliz, sentido seguro e amado, e sofreu um luto. Do que viver uma afagestagem desse nível. Nunca mais voltar. O trauma dele é absurdo com isso. Tá ligado? Pode crer. Então, minha ex-namorada foi a primeira pessoa que gostava dele, e assim, ele evoluiu tanto nesse momento que ele tem estímulos. Mas não ficar pagando pau. Falar, Mário, isso não é tão legal, isso é legal. Eu nunca precisei gritar com meu filho bater nele. Quando ele faz algo que eu não considero bom, eu ignoro. Não vai ter atenção. Papai, não. Então, assim, ele me motivou muito a ficar no Brasil, a ficar estudando muito música em casa, quando todo mundo ia ficar bebendo loucão. Eu fiquei também. Mas eu tinha que voltar. E fazer música, e ficar nesse internato com o carisma do meu filho é motivador, mano. Eu não tive pai, tá ligado? Então, assim, pra mim, dar o amor de um pai é fácil, mano. Eu só dá o que eu queria pra mim. Minha mãe depois veio morar comigo, assim, eu morei com a minha mãe dos 11 aos 17 anos. Agora faz uns 2 anos, eu falei, não, você vai ficar com a gente um pouquinho, caralho. Vem. Quero morar com a mãe velho, sim. Vivi sozinho a vida inteira. Falei, vamos curtir nós 3 um pouco, né? Sim. E ele é uma inspiração absurda. Eu fiz uma música chamada Wake, que é baseado também nele. De que, mano, eu fiz merda pra caralho na minha vida. Deixei as pessoas que eu amava pra trás. Decepcionei elas. Machuquei. Tá ligado? E achei que tava perdendo tempo só de arrependimento. Mas o amor, ele cura até pro ferida mais profunda na sua vida. E meu filho, o amor dele, sabe? É algo que é transparente pra mim. Ele é um reflexo de mim. Quando ele tava muito zoado, com 14, 13 anos, é porque eu tava assim.
Então, assim, eu não fico usando ele pra... Os caras acham que eu gosto de pedir o doidão, eu pá, isso aqui. Cara, eu tô na estrada, longe das minhas atividades, da minha família. Então, ali é um momento recreativo e as pessoas me veem ali, então eu sou 100%. Eu não vou ficar usando meu filho de escudo, falando do pai do ano, aqui, meu filho é autista, venham ver. Não, meu filho é pra mim guardado, 7 chaves, irmão. Quer distribuir culpa? Eu pego pra mim, pode mandar. Se tem mais outros que querem, manda pra mim, irmão, não tô nem aí. Eu sou pai de uma criança, porque eu tenho amor pra dar. Então, quem quer bater nas costas, bate aqui. Eu reflito, tá nem aí. Então, assim, eu nunca me preocupei muito com a minha imagem. E as pessoas que precisam de você, tomam críticas, tal, querem fazer isso. Eu não vou sair. Tô de boa, tenho tempo pra fazer raro na terra, que é pra cuidar dele. Ter amor, só tem eu. Assim, tipo, ele nunca vai trabalhar. Ele nunca vai ter uma vida normal, nunca. E eu sempre soube disso e minha família ficava lá. E nessa música eles colocavam. Ele nunca pediu expectativa pro moleque. É você, seja você, mano. Não quer que você seja médico, não. Você não mente, não faz maldade, não sabe o que é mentira. Tá ótimo pra mim. É um exemplo. É um ser humano completamente diferente da gente, que tem momentos maravilhosos com ele. Ele me inspira musicalmente. Meu estúdio embaixo do teto dele. Senão eu tava morando nos Estados Unidos mesmo. Ô, Aspid, você falando assim que você teve a conversa com seu pai, né? Quando você teve o filho, quando você teve seu filho, Maurício o nome, né? Uhum. Quando você teve o Maurício ali, no começo, você ficou com medo? Tipo, porque assim, não teve aquela referência de pai, não saberia como você atuar como pai. Acho que foi bom pra mim, porque as mulheres da minha família são muito poderosas, velho. E os homens são uns caras meio bundão, assim, sabe? Tipo, eu vou ter uma família paralela, que os caras já eram grandes, aí minha avó descobriu, sabe o que minha avó falou? Eles não têm culpa de nada, os meninos vêm. Quebra. Nossa. Quebra. Tá ligado? A minha mãe fazendo, tipo, de torto e direito pra conseguir pro moleque. Essas mulheres, mano, quebra os caras, quebra os ídolos de banda, quebra os atores. Quebra. Não tive uma figura paterna de admiração. Tinha meu tio que era maloqueiro, me ensinou a jogar truco, a fazer umas paradas, contar as mentiras, mas carismático demais, uma pessoa muito legal. Mas assim, elas são as pessoas que aguentam tudo, velho. Essas mulheres, eu tinha referência, eu tenho amor, mano, pra dar. Eu não tive um pai. Você vai ter o pai mais amoroso do mundo. Pode crer. Então, assim, a nossa vida é colado no outro, velho. Tá ligado? Isso é da hora. Até mesmo quando você descobriu ali, você descobriu o autismo dele com... Antes de todo mundo, porque eu ficava com o Felipe e com a filha dele, eu fui ver da discrepância. Não teve nenhum problema. Minha família desesperada vai se curar. Eu falei, mano, esquece expectativa e gosta do que você tem. Aproveita o que você tem, que é maravilhoso. Por exemplo, tem pessoa que fala na minha orelha, meu filho não, por exemplo. Pô, várias vantagens. Ele não vai sair bêbado da noite fazer uma merda com alguém. A alma dele tá protegida. Ele tem uma mentalidade de uma criança de 8 anos. Ele era muito fã da Valéria Valência, do Globeleza, no YouTube. Ele não assiste nada. E ele era muito fã dela. Eu fui fazer uma filmagem com ela e mandei no meu celular. Oi, Maurício. Meu, ele se ligou que era pra ele. Ele pegou o celular e foi uma emoção. Uma inocência, mano. Meus amigos, pega uma mulher de programa pra ele. Eu falei, não, mano. Ele é imaculado, velho. Eu não vou fazer isso com a criança. Ele não tem isso, velho. Tipo, A pureza, né? Ele tem pureza, a mano, é pureza. lindo. Eu só tenho que fazer um treinamento pra ele quando eu partir. Né? Nada é eterno, né? Apesar de estar resistindo. Então ele é uma inspiração absurda. Pô. Assim, você vê o filho do Mion e tal, é legal. É legal o que ele faz e tal. Mas meu filho é um nível 3. É outra realidade. Uma mãe de um cara autista de quase 40 anos tem que amarrar ele pra ele não se sangrar inteiro. Então, assim, a dificuldade do autismo para as famílias, principalmente para outras crianças, as crianças são muito más. São no máximo, meu filho. Eu coloquei meu filho em escola separada, eu tinha os pais e as crianças muito malvados. Pai, tá trazendo ao lado do meu filho, outra criança. Mano, tipo, fica com quem é igual você, irmão. Eu penso assim porque eu vejo quanto ele faz bem pra ele. Ele tem uma voz boa também, mas só gosta de pedir presente. Só que os presentes é 10 reais. Enquanto os caras pediam computador, carro, mano. Meu filho é coisa linda. Pode crer. O autismo dele é nível 3. É máximo. Pode crer. O do Mion é qual nível? Ele fala, conversa. Acho. Então, assim, é uma vida. A gente tem que pensar quando fazer uma propaganda do autismo. Eu acho legal o Marcos mostrar isso, mas mostrar um autista nível 3. Porque senão, depois corta benefício e tal. Quando você vê uma mãe de família passa com a força descomunal dele, se eles entram em crise. Então, assim, é algo que deveria ter. Eu acho legal que os meninos do Sunset fizeram essa música. Eu acho que é um tema muito, muito bom, que são uma geração de seres humanos imaculados. A gente tem que estar protegendo eles, não tirando vantagem, sabe? Eu tô vivo por causa dele.
Se eu tivesse saído em todas as baladas que eu queria com todos os meus amigos, que dos vários que morreram, eu já estaria na listinha. Eu tava lá. E eu quis ter ele, eu quis. A mãe dele, a gente não tinha nada. Ela ligou e falou, vou abortar. Eu dormi, eu quis ele ter não. Eu tinha uma... Eu fechei meus olhos, eu juro por Deus, pra todo mundo que ouvir. Eu vi uma mensagem assim, ó. Estou te dando um desafio. Se você não quiser esse, eu posso te dar um bem pior. Eu quero teu filho. De qualquer jeito. Me senti tipo assim, livre-arbítrio. E o filho era meu mesmo, no final. Porque ela foi embora. E foi algo que eu escolhi. Falei pra ela, vamos tentar só teu filho, criar ele legal, a gente não tinha nada. E foi algo muito louco. Que eu fui tipo pai, eu fui que desde o começo fui. Ela trabalhava, estudava, eu dava comidinha na boca, ficava. Então assim, eu fui pai e mãe. Então eu sei como uma mãe solteira passa. Depois, anos depois, minha avó, ela era minha avó, não, minha mãe era mais jovem, então ela não queria se chamar de vó, depois ela entrou nesse papel. Mas assim, tem que dar amor, também disciplina, ser essas duas figuras, é algo que talvez se eu tivesse um pai, eu não seria. Então, sabe, ser mais marrento. Então, muito louco. Você acha que... Vida louca. Parte 3. Como é que eu posso dizer assim, mais um... Você precisava disso na sua vida? Tipo assim, você acha que ele veio numa hora certa? Ele veio na hora que eu tava gravando o 01, tô morando numa casa com 6 pessoas e eu dividi uma cama de solteiro. Não tem hora certa. Quando você aceita um desafio, as coisas se transformam depois. Me transformou. Eu amo pra sempre. Eu não fui um cara... Tipo assim, eu parei as coisas pra ficar com ele. Eu sou o alicerce dele. Eu sou o companheiro dele, o amigo dele. E é legal o olhar que ele tem pra mim. Ele não dá trabalho nenhum, ele quer essa puta da hora de se conviver. Tudo que eu vivi com ele, eu tô vivo por causa disso, irmão. Eu não tinha vontade, eu preciso voltar pro meu filho. Eu queria voltar. Tipo, eu quero ver ele sorrir, eu quero ver ele... Então, assim, é uma coisa que eu, por ter tido esse papel de mãe, é algo que, mano, tipo, é foda. Essa criança fez muito pela minha vida. Eu acho que, mano, você falando dele, o que eu vejo é isso, né? Talvez é o que tá faltando. Ele é essência do que falta é o que falta no ser humano. Muita missão, muito trabalho. Ele não. Ele Tá é simples. Se ele não quer, ele fala, não quero. Mas você vai falar que, ó. Ele não tem. Ele não tem a maldade da ironia. Então eu acho que eles, espiritualmente, eles são até muito bonzinhos, eles estão despreparados. Se eu morrer agora, meu filho não tem como se comunicar. Então, assim, eu tô baseando minha vida em ter artifícios e técnicas, como se fosse um treinamento igual do Dexter. O cara é serial killer, mas você vai ter que dar a mão, você vai ter que fazer isso. Eu vou te ensinar a você se tornar uma pessoa pra viver nesse mundo. Meu filho não gosta de fazer uma coisa, ele não faz. Eu ensinei que tudo tem um porquê. Como eu falei, ele gostava de ganhar presente. Agora eu ensinei. Ele chega e fala, oi tio, tudo bom? Que saudade de você. Será que você não quer me dar um presentinho? Eu falei, entendeu? Pra você conseguir as coisas, tem que ser carinhoso, tem que ser... Então, o que eu posso fazer por ele é isso. Sabe? E, mano, é um moleque cabuloso. Eu não fico usando ele nas redes sociais pra pagar o chama. Os filhos dois, drogado, mano, falando, tá distribuindo culpa, dá mais. Mas não vou, meu filho, vocês vão ver num momento legal, mas não vai ser escovia, não, fazer... Quer me achar que eu sou drogado? Eu sou mais. Quer achar pior? Acha mais ainda, mano. Estão preocupados, irmão. Tô trancado na minha casa com meu filho, as pessoas não me vêem. Tô fora da civilização. Aí vai um show, um momento que você vai estar aí, é o loucão todo dia. Falei, irmão, tô 3 anos aqui, você olha pra minha cara. Mas... Quer falar? Fala, quanto você tá fazendo? Aqui eu quero falar, mas depois... O hóspede, antes da gente encerrar, a gente vai pra aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. O hóspede, se tivesse ali um apocalipse ali, se fosse pra um bunker, pudesse salvar apenas 3 discos da sua coleção, os 3 discos que você mais gosta, e quais os 3 discos que o Thiago Hóspede salvaria e levaria para o bunker para ouvir o resto da vida? Sempre. Tenho, não é tão difícil. Não. São 3, hein? São 3? Lembrar que pra vida inteira, né? Tá. Fudeu. Apocalipse. Beleza. Eu pegaria o disco no FX, tem 57 músicas, porque já são mais, né? É bom. Tem o lado B, que são umas músicas que eu não vi tanto, então 57 músicas ali são feitas de maneira diferente, eu gosto muito. Agora vamos pros barra pesada mesmo. Cara, vou mudar o primeiro disco. Propagande. Supporting Cast. Esse disco que fala. O azul? Claro. Que fala assim, a gente é só os figurantes desse mundo aqui, onde os caras estão fazendo tudo, letras absurdamente pesadas, sem limite. Instrumental. Não, aquele é legal do FX. Esse é um disco que parece outra banda, ele chama Supporting Cast. É um disco. Todos os instrumentistas estão tocando muito. A letra
inteligência emocional de fazer uma letra foda. É um disco incrível. Não é minha banda favorita de hardcore, mas esse disco, eu escutei ele a vida inteira. Ele tem tudo que eu gosto de todas as bandas de hardcore, dentro do instrumental, das coisas ali. De uma maneira um pouco não ortodoxa, mas eu pago um pau. Vamos ver um pesadão. Parkway Drive, levaria. Levaria Deep Blue pra ficar quebrando tudo lá no umbral lá, tá ligado? Tá dando cotovelado no meu primo. Meu irmão, você quer... Mano, ali eu ia sair, mano, que eu tomar aquela biqueira do capeta em 3 minutos. Tomava a biqueira do capeta em 3 minutos, ouvindo Parkway Drive ali, irmão. Liberdade mano, maluco, sai, tá passado. O capeta ia abdicar do trono, tá ligado? E negócio de escolha, dinheiro de escolha, porque, mano, eu senti, toma essa biqueira de 3 minutos. Parkway Drive. Vou pegar um bem, agora, contrastando. Também dinheiro, tem 3 discos, irmão. Eu virei produtor pra decorar essas músicas e quando eu morrer, elas tá em todas da minha cabeça. 5.000 músicas eu tenho, mas vamos levar um disco, né? Levaria um Metallica, mano. Master of Puppets, pra casa. Esse é o terceiro, então, né? É só o segundo, né? O Defects eu retirei. Tirou lá, propaganda. Já fui até. Só 3, né? Não é 13, não? Só 3? É 3, né? Então, escolhe os bons também. Então eu escolho os meus, depois eu escolho de vocês pra gente ter mais disco. Se eu puder escolher mais um, eu escolheria, mano. Deixa eu te falar, e um que... A gente podia pegar 3 discos bem ruins e trancar num bunker onde ninguém vai entrar também. É uma boa ideia. E um que você gravou, Hóspede, qual que você levaria? Tocando guitarra. Um que Tocando você guitarra. gravou, tipo, um álbum seu, tipo, concebido pra você. Mas só tocando guitarra ou pode ser? Não, pode, tudo. tocando guitarra eu quero dizer assim, Um que dia que você gravou. Tipo aditivo, a ideia que você rodou. Eu levaria o uma The Silence. Que foi algo que parecia que eu tava escutando o disco de uma banda gringa grande e era a minha banda. E era algo que eu não conseguia entender. O inglês do cara, as coisas que a gente fez naquela época, de trocar afinação, de várias cordas diferentes, o Periphery não tinha feito ainda, a gente ia fazer uma turnê com eles logo na sequência. Ali foi algo que pra mim foi como se fosse uma banda americana, com sample, com telão, tocando. E aquelas músicas, elas foram feitas assim, ó. Uma música foi. Todas as músicas foram feitas meio por mim, pelo vocalista. Uma foi bizarra. Eu acordei, fiz uma letra de madrugada no computador. Acordei, abri o computador, escrevi uma letra inteira, fechei. Eu nunca faço letra antes. Eu olhei a letra, era uma letra meio espírita. Eu falei, isso é. Tipo, mano. Falei, eu não tenho a capacidade de nem falar o que eu tô fazendo aqui. Encaixei numa música super complexa, que eu nunca faria. Quando eu cheguei na Argentina, um cara falou assim, eu não me matei porque eu ouvi essa música. Eu falei, irmão, essa música não é minha, ela é sua. Ela só existe na Terra pra chegar em você. Ela fez toda no jeito não ortodoxo. E eu não coloquei ego. Falei, só, deixa, não mexe nas palavras. Porque assim, abraça a tempestade, você não vai fugir, nem eu. A gente vai se enfrentar e vai confrontar isso aqui junto. E, cara, eu vi o poder da música. Aquilo foi muito importante pra mim. A música era dele, pra ele. Eu falei, isso é sua, irmão. Não fui eu que fiz nada. Era pra chegar em você. Então, quanto mais a gente for aberto à música, às emoções, a esquecer um pouco que o ser humano, às vezes, babaca, ele tá num momento pra justamente testar eles, as pessoas. Aí me dá um toque, fica comigo. Ouve a música, cumprimenta a pessoa e sai fora. É isso. A música é a música. O ser humano vai cagar. Mas a música, ela tem algo a mais, mano. E poder fazer parte disso, pelo respeito que eu tenho pra música, não é, tipo assim, falta de ambição. Mas você quer fazer um negócio mundial, é ambição também. Ah, mas não vai dar certo. Por que não? Já deu. O cara era da Bahia, cantava em inglês. A gente fez na nossa casa o disco. Vamos fazer textura internacional. Então, assim, amor ao que você faz. Isso vai te diferenciar dos outros. Pode crer. E pensei que é uma parada assim que pô, você tá fazendo lá no estúdio, assim. Nem imagina pra onde vai, né? Quando você vai ver uma parada, atravessou fronteira e. Foi isso. E ninguém sabe quem é você, o cara. E que bom, mano. Sabe? Pode Da hora. crer. O Sandrão, esse novo da gente, não nasceu ainda, mas eu levaria pro banco, depois escondido, 2 CD. 2 CD dentro de uma caixinha. 2 CD dentro de uma caixinha, irmão. Vocês vão ver 6 vinil ali guardando. Tá meio gordo os vinil aqui na capinha do bunker, tá? Pode crer. E pra fechar, e um que você produziu de uma banda X, A melhor que você falou de todos. que você Triven. mais pirou. Triven Bags of Scumbags. Eles são além do futuro. Aí você falou deles, né? Eu aprendi muito naquela produção. Cara, você vai ver todos os estilos ali dentro, sem suar piegas, com pessoas obcecadas por música. Ele transformava um bolero no meio virava um mexuga, na música que falava do talarico. É algo que o Brasil não merece, esses caras. Porque largou eles de canto aqui, tá ligado? A gente tem um artista no nível de um Mike Patton, sabe, de um Dillinger, jogado aqui, porque a galera quer ficar vendo Instagram dos outros. Ah, mano, vai ter o que fazer, irmão. Fecha o olho um pouquinho e ouve música, tá ligado? Pode crer. É isso. Thiago, cara, mano, prazerzaço te conhecer, trocar essa ideia com você.
porra, saber mais da sua vida, conhecer mais dos seus trampos e, pô... Vim aí trabalhando que não maluco, mas conversar com vocês foi um prazer, irmão. Pô, de verdade, nossa, de verdade, cara, mano. caralho. Conversamos sobre música, que é o importante. Essa carreira, essas coisas, pra mim, mas eu gosto de música. Eu vejo que eu brilho no olho de todo mundo conversando aqui, que esse assunto A gente tá da gosta hora, que é muito. da hora demais, né? A gente ficou honrado aqui, pô, de você ter aceitado vir trocar ideia. Sempre. Pô, você é um cara que, pô, a gente via lá na televisão, via nos discos. E, pô, que eu falei, mano, você aqui, fez Tô aqui a levando a parte casa da do- nossa adolescência ali, Que bom, que de bom. referência musical, Que bom, legal mano. pra caralho, velho. Satisfação grande de você ter Que da topado hora, de trocar galera. ideia com a Fico gente. muito feliz de estar Pô, aqui. cara, Tamo e, junto. cara, adorei ter te conhecido pessoalmente, acompanho o seu trampo ali desde lá da time lá hora, da atrás e sabia que era você que tava fazendo as paradas. Falei, A caralho, gente era brasileirinho ali com os equipamentos que tinha, né? Hoje a gente já. Já consegue mais, né? Já E, dá. cara, é sem pagar pau, mas eu acho você um cara muito genial do lance da música, de Obrigado, criação, irmão. de composição. Dedicação, vou te falar, irmão. Eu sou, E eu sou, você eu sou um conta- servo da música, Sim, irmão. e tudo que você contou aqui pra gente aqui na gravação, o que você contou ali um pouco nos bastidores ali, quando você chegou, a gente ficou trocando ideia, a gente vê que tu vive a parada tudo mesmo, isso, irmão. tudo isso. Tipo, Eu E eu vou estar, vejo que- assim, uma coisa, eu vou estar o mundo inteiro rodando, fazendo turnê, ou posso botar 60 cara, pra comandar 60 guerreiros. uhum, Eu não vou querer ficar mais na linha de frente. Eu quero comandar 60 guerreiros foda, não é? sim. Em vez de ser eu. Sim, eu vejo que você não tem um lance da ambição, tá ligado? Você quer fazer porque você ama a parada. É, E se vier, o que é mais acontecer vai raro. ser uma consequência daquilo. Isso dá pra ver em você, tá ligado? É E o lance diferente. do seu corre como pai também, cara, é Não, admirável, assim. Obrigado, irmãos. E, Obrigado cara, pelo e espaço. você tá aqui também, é foda pra É foda. caralho. Eu tô e feliz desejo, demais, mano, irmão. E Bom, desejo... é recíproco. Uhum. Conversas sobre coisas profundas e legais, de verdade, com sinceridade, com pessoas. Sim, é muito raro de ver. Seres humanos são escassos. E os zumbis cada vez dominando mais. Sim. Pensamento de Matilha, aqui não. Pô, adorei a conversa, mano. Muito crer. da hora. E da hora, mano. Parabéns por tudo que vocês estão Obrigado fazendo mesmo aí. mano. E conscientização, vem música, vem bandas melhores, público melhor, tudo vai se engrenando. A música vai ajudando as pessoas a curar muitas feridas, irmão. Sim. E lembrando também, a gente tá de porta aberta aí, que se você for lançar algum trabalho, quiser vir fazer aqui Vou um... ficar aí uns dias aí, depois eu volto pra casa. Vou beber, né? Se quiser vir aí Quero, divulgar quero. algum trabalho aí, ou É, indicar alguma outra sair banda aí o- também. Uma velho. bunda Tem de muitas Tive boas, aí, pô. Muitas bandas boas. Que eu indico a banda porque é boa. Uhum. Assim, esse é o primeiro ponto pra mim. Como eu disse, sou muito amigo. Gosto de vocês. Pô, E a minha legal. banda? Gosto de você, irmão. E a minha banda? Eu gosto de você. Sim, e a gente tá pensando em criar um quadro novo aí pro canal de Chama nós. Dona Mara Apresenta. Dona Mara Apresenta, de pegar bandas novas mesmo, fazer um episódio ali de Te uma ajuda muito. hora, tipo, pra pessoa, pô, divulgar o trampo dela. Legal. Aquela coisa mais minimalista, mas dar um espaço pra essas bandas, porque muita coisa que a gente não teve lá no passado, né, a Com gente como certeza, banda ali, com no certeza, corre, pra fazer. a gente fazer hoje que a gente tem essa Sim. condição, tá Igual quando eu ligado? gravo uma banda, eu falo assim pro cara, você vai fazer esses meses de internet, se você não quiser me pagar pra fazer, eu vou te ensinar e você vai fazer, mas você não vai sair daqui sem uma parada, irmão. Aham. Porque hoje você joga a música no lixo. Sim. Hoje dá pra correr. E E é isso. É legal você falando esse lance de, pô, de pegar a banda, de pegar a banda pela mão, assim, de falar, não, vou ensinar você a fazer as paradas, Eu sabe? quero que aconteça, irmão. E é uma coisa que você fala assim, acho que uma coisa que você deve ter vivido, assim, porra, eu moleque lá, acho que queria que muito tivesse acontecido isso comigo, alguém tivesse Queria. pegado pela mão e me ensinado, mas agora que eu tenho a oportunidade, eu vou fazer Sim. isso. Pode crer. É isso. Deixa eu te perguntar, você teve algum mentor, mano? No lance da música? Ou pessoalmente, ou um cara que você admirava muito, um artista lá que te Deu um conduziu assim, não sei, Cara, se- é... não sei se você Ultimamente- entendeu a... Entendi. Assim, pra mim, um cara impressionante. No hardcore, vamos pensar no hardcore quando você minha carreira é difícil, eu já manjava muito de metal, tocava metal. Mas o riff do FX é algo. Mas, sem sombra de dúvidas, o maior, pra mim, é o Tony Sly. Ele não errou uma nota, uma melodia nunca. Ele tinha a mesma característica que eu, teve um problema, compulsões, que levaram ele a. Mas o amor dele estava entregue na música 100%, genialmente feita. Não importa quanta consequência ele carregava das atitudes, aquilo dele é algo que é emblemático pra mim demais. O Tony Sly foi. E eu fui resgatar uma música do Aditivo que contém já 17 anos, totalmente Tony Sly. Ele pra mim é um cara que soma o hardcore. Não é um puta guitarrista, não é sobre tocar guitarra. Se for por guitarra, eu ia falar um Randy Rhoads, Dimebag em primeiro lugar, totalmente. Sim. Mas eu vejo a música agora como o cara que faz a melodia e letra. Hoje é mais importante pra mim do que a guitarra. Eu não tenho tanto a tara da super guitarra, tá ligado? Eu gosto mais dos guitarristas que... Mas um cara da música mentora. Agora, do Brasil que eu convivo, o Sandro. Com 14 anos ele já tocava guitarra pra caralho, já cantava, tá ligado? Ele já era genialzinho, mano. Pode Então crer. ele foi um cara muito injustiçado pela música, mas foi um cara muito bom. Num lugar que não tinha nada. Era areia
já juntava com o Rui de Terra e o cara tava lá esmerilhando, mano. Sim. Isso é muito da hora. Foi ver a luta dele até hoje. E eu voltei pra banda porque falei, a gente vai chegar no nosso público, ativar um público que gosta desse tipo de música e arte de novo. Esse é o nosso objetivo. Eles são 20, eles são 80, eles são 100, não importa. Mas não é mosca, não é merda. Tá ligado? Eu quero quantos estiverem olhando com dedicação aquilo, é o mais importante. Tá ligado? Isso é importante. É isso. Grudão, valeu, mais um episódio. Foda. Cara, totalmente grato, hóspede, valeu mesmo aí, mano. Tamo juntasso, tá ligado? Mano, você já falou muita coisa sobre isso, mas assim, é de se admirar, tá ligado? Ter uma pessoa tão gentil, a pessoa que prioriza a música em primeiro lugar, tá ligado? Eu acho que a gente que curte arte, que a gente gosta de música, a gente vê isso, tá ligado? Quando a pessoa não passa a verdade, a gente percebe, tá ligado? É foda. Isso eu falei, aconteceu isso comigo e às vezes eu fico puto com isso. Eu tenho um tempo com Inimigos da HP, 30 shows, 800 pau por dia, 24 datas. Eu vou, meu cérebro falou, eu vou. No terceiro dia, eu voltei. Eu voltei, mano. E eu falei, eu fui mudado pelo bagulho, tá ligado? Eu não tenho como disfarçar mais. Sim. Entendeu? Eu acho que o tempo da minha vida foi a coisa mais valiosa. Por ouvir a música e me aprofundar tanto nela, que eu entendo até os defeitos dos artistas que fizeram aquilo e vejo como ela muda as pessoas, irmão. Sim. A gente tem que sair de começar a ficar idolatrando tipos na internet que vão pegar e colocar a música na carreira deles e começar a fechar os olhos e ser afetado pela música, porque ela vai te mudar. Sim. Ela vai mudar o seu espiritual, ela vai mudar o seu caráter, você vai aguentar mais coisas. Ela tem um poder foda, uma música impactante, não tô falando de difícil. Ela muda o mundo e as pessoas estão sendo privadas disso. São poucos núcleos de pessoas que conseguem se emocionar com as músicas, então eu acho que dá mais oportunidade para as músicas, para as pessoas. Sim. Fecha o olho, não vê quem é. Exato. As pessoas só batem palma se tá conhecido. Ouve, cara. Quebra um pouco as coisas. Você vai se surpreender, você vai gostar, vai acabar sendo igual eu. Gosto mais de música que de gente. É isso. E a música, assim, o hardcore ali pra gente, assim, na minha época adolescente, era o meu melhor amigo. É a nossa comunidade, irmão. Eu sou o cara Meus discos ali, as coisas que eu gostava, eram meus melhores A gente é amigos. todo mundo igual. Um tá lá no bar, outro tá tocando guitarra. É nossa comunidade. A música que tá ali, eu não tô fazendo. Nós todos estamos apreciando a mesma coisa. Isso é a parte bonita, mano. A gente é irmão, não é fã e ídolo, exploração e uso, não. A mulher do catering, o cara do banheiro, nós somos irmãos. Eu só tô tocando guitarra. O nosso brilho no olho pela música é porque ela é uma coisa que tá ali. Não me aproprio dela, eu não tenho coragem de fazer isso. Como as pessoas fazem, por ego. Não, a gente é igual. Quanto mais igual a gente for, melhor. Sim. Pô, isso que faz você uma pessoa diferente, o gênio musical que você é ali, mano. Mas é brabo, é chato. Eu peguei o desafio maior da minha vida pra encerrar. Me mandaram fazer uma ópera, compôs de 20 minutos, eu pensava da grana, falei, lógico que eu faço. Quando eu ouvi a primeira vez a referência, eu sentei na cadeira, comecei a chorar. Compus a ópera inteira, compus com todos os instrumentos, toquei todos os instrumentos, foi aprovado pelos maestros e tocou. Então nós não é um vagabundinho do rock drogadinho, não, filho. Tem uma A gente coisa... é um vagabundão drogadão. Sou drogado de música, irmão. Incapaz de parar, de fazer, mano. Já fiz 60 horas. Eu sou devoto. Querem tocar, quer fazer? Vem. Quer ligar de madrugada? Quer fazer o bagulho? Quer ser fã da banda, quer tocar? Eu quero ajudar. Certo? Bora. É isso. Tamo junto. Só pra encerrar mesmo, assim, a gente perguntar. Que tem várias coisas O Papo do Bunker. Um CD do NoFX, que eu sei que você gosta muito dessa banda. Qual que você levaria? E sem ser o de 60 músicas lá. The Decline. Uma música só de 16 minutos. Puta. Ah, pode crer. A melhor obra que o Fat Mike destrói o americano convencional. Destrói todos os paradigmas que ele deveria defender. A música é grande e é maravilhosa. E é um álbum, tipo, fora da curva. Os caras falam punk, não sei o quê, mas ali é o ref, é o maestro do hardcore. Ele transformou o estilo. Ninguém vê ele lá. Não interessa, ele mudou o estilo. Quem ouve isso, sabe. Eu tenho muito orgulho de, às vezes, ter pessoas que gostam do meu trabalho. No Réveillon, eu tava em Maresias, uma festona, 2 moleques que vieram conversar comigo. A profundidade que eles conheciam do meu riff das coisas me fizeram sair da balada e ficar com eles sentado na praia, na areia, até 8 horas da manhã. Falei, vocês são profundamente... Que orgulho ter feito isso, que ninguém ouviu, que ninguém sabia e vocês estavam lá vendo. Você quando se sente, pô, cara, que da hora tá com esses caras. Festou com as baladas, com as celebridades, foda-se. Um monte de babaca, gastando R$60 uma cerveja que custa 6, enquanto tem uns moleques que amam a música, que os caras ficam tirando eles, pagando. Eu não quero saber de fã. Fã o quê, mano? Vamos trocar ideia de música.
Da hora, mano. As pessoas são tudo, irmão. Tenho amigos do mundo inteiro. Amo eles. Tá ligado? O mundo é um lugar bom. Com pessoas que têm um sonho e esperança e às vezes são quebrados por essas patifarias dos outros. Aqui não, pai. Pode crer. É isso. Agora podemos encerrar. É isso, Vamos pra galera. aquele pico lá agora então. É isso, galera. Encerrando mais um do NamaraCast. Valeu você que ficou até o final aí. E deixa aquele like, compartilha, comenta aí também. Tem nosso QR Code. Você também estamos nas plataformas de... Caralho. A gente tá nas emocionado, redes sociais. emocionou. Estamos nas redes sociais também, no Não. Instagram, no Facebook, no TikTok. Irmão, quem quer Contratar, Atrás do procura seu em caixinha de trampo. disco, acha meu nome lá, procura na... Eu nunca fiz uma propaganda, irmão. As pessoas Seu- gravavam comigo, cara. seu arroba- Thiago Hóspede. lá no Instagram? No Instagram, Thiago Hóspede. Tem Com a bio TI, lá, Thiago mandar um Hóspede. direct, quiser Abrir uma direct, produça na sua, hora. só... Se quiser fazer pelo celular, nós fazemos. É sim. Então é isso, galera. Então a gente também tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Então, às vezes você não consegue lá assistir o episódio, deixa rolando lá na Deixa sua rolando plataforma lá. de música preferida e vai fazendo suas paradas aí. E canal de cortes, né? Tá rolando. Isso aí, Rafoca, canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, pra você que não tem saco, não tem paciência pra assistir o episódio inteiro, a gente separa e deixa lá os melhores momentos. A gente agradece o hóspede novamente, o Rafa. São bravos, Chigão. são bravos. A gente é Bravos, isso aí, bravos. falou! Falou, galera. Tamo junto!